Eu gosto da criatividade da galera. É isso aí, galera. Já temos 17 pessoas aqui na live. Esquenta a parte do esquenta já foi. E eu quero hoje apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, esse cara que eu também conheci há pouco tempo e está sempre aqui presente nas lives da galera, entendeu? Uma pessoa lúcida, esclarecida, que se comunica muito bem e me bateu a curiosidade de ouvir um pouco da sua história, do seu processo de transição da fé para não fé, ou se ele ainda está no processo, como foi toda a sua construção de fé. Eu estou muito interessado, porque eu amo ouvir as histórias das pessoas. E eu estou aqui juntamente com vocês para ouvir a história do nosso amigo Denilson. Fala aí, Denilson. Boa tarde aí, eu acho que é boa tarde ainda, né, Eli, e agradecer aí mais uma vez pelo convite, né, para a gente estar falando aqui sobre o processo de descrença, né, como ocorreu, né, e tá aí contando essa história, né. Eu acompanhei o Eli lá no Antônio e em outros canais também, eu acho que eu já vi ele participando, e foi numa entrevista lá, ele falando que ele é ex-baterista, eu acho, né, Uhum. se eu não me engano, de uma cantora famosa aí, gospel, né? E eu achei ele Isso. muito sincero, né? O Eli bastante sincero. Então eu queria, primeiramente, já, né, dar como é que diz? Esses parabéns a ele pela sinceridade, né? Nas entrevistas. E estamos aí hoje para conversar aí um pouco sobre esse processo de desacreditar, né? De deixar de acreditar, no caso, de ter fé, né? No caso. Pois é, Denilson, muito obrigado pelo elogio. A cantora com quem eu toquei é a minha querida, saudosíssima Ludmila Ferber. Que o universo a tenha em bom lugar. É assim que a gente fala hoje, né? Antigamente era que Deus a tenha, mas hoje, como a fé foi desconstruída e a crença na vida após a morte também foi desconstruída, então resta-me falar que o universo a tenha de volta. De lá viemos e para lá voltaremos, não é verdade? A própria Bíblia diz: do pó viemos e ao pó voltaremos. Isso é a realidade, não é verdade? Dura para muitos, é dura para mim também, mas é a realidade. Eu prefiro a realidade dura como ela é. A Cid chegou, a Drica também chegou, Drica Marim, minha francesinha do coração, moderadora do meu canal. Sim, Ruth, como é que é o nome? Ruth Grazielli, Ludmila Ferber, minha mãe loura, É saudosa. a Não há Ruth, um dia ela na tá minha vida sempre que eu lá não no vejo essa canal. mulher. É? A A Ruth tá Ruth? sempre lá no canal, a galera aí também. O Ah, legal, Jorge, legal, a galera toda. bacana. João Luiz chegou Sim, também, João Luiz Costa de Souza, está sempre por aqui. João também. Obrigadão, João. É nóis, galera. Muito bem, ô Denilson, conte para mim, cara, como foi o seu processo de formação religiosa? Você veio de uma família religiosa? Se sim, qual religião? Então, minha família é católica, né, até Uhum, hoje todos todos são católicos, né, a gente eu frequentei muito pouco, assim, eu gosto de dizer, né, o pessoal quando pergunta que eu frequentei muito pouco igreja, né. Eu digo que eu fui acho que não cheguei aí umas 70 vezes na minha vida inteira, né, eu tenho 25 anos, eu não cheguei aí umas 70 vezes eu acho em uma igreja. Então é uhum, porque, não sei, né, mas minha família pelo menos não é é o católico não praticante, assim, tipo, não é muito rígido, vamos dizer assim, né, os católicos têm isso, né, pelo menos por aqui, né, de não ser tão, tipo, fervoroso, a gente sai da religião, ninguém pergunta, tipo, fica indo atrás e tudo mais. uhum. Então, eu era, cristão católico, então, e minha família Entendi. é ainda. Uhum. Tá, você não era muito igrejeiro, ao contrário de mim, eu sempre fui muito igrejeiro. Eu vivia na igreja, a minha vida era igreja. Mas você, mesmo não sendo igrejeiro, você tinha a fé como herança de família? Tinha por conta da cultura, né, tinha a fé, né, acreditava no Deus, e Uhum. foi bem difícil, né, a questão de deixar de acreditar, né. Não sei se a gente vai falar disso agora, né, mas eu tinha, assim, a crença nesse Deus bíblico, né, mas por conta de cultura, realmente, não foi uma coisa minha, né, eu que descobri que existia, não, né, é aquela coisa da cultura, né, vai passando de um para outro e tudo mais, né. Uhum. Na verdade, ô Denilson, eu acredito que na maioria dos casos o que acontece é isso.
é a questão da cultura, da doutrinação, inclusive cultural. Como eu sempre falo, eu não escolhi ser cristão, mas eu já nasci crente, porque eu venho de uma família de crente. Meus avós eram crentes da Assembleia de Deus, meus pais também eram crentes da Assembleia de Deus. Meu pai já faleceu, minha mãe é crente da Assembleia de Deus até hoje. E eu cresci como crente, eu cresci para ser um crente. Eu não cresci para ser um livre pensador, para ser uma pessoa que iria escolher o melhor caminho, o caminho com o qual mais se identificasse para poder caminhar. Não, eu nasci para ser crente, eu fui doutrinado pela minha família para ser crente, para perpetuar esse legado. Eu E fica acredito até a muito que a pergunta, nossa... Como é que é? pode falar, te interrompi. Não, eu creio que a nossa É, religião tem esse ímpeto, tem esse comportamento, vamos dizer assim, de passar para a geração seguinte aquilo que ela crê. de dominar, né? Fica até a pergunta, né? Se deixarmos de falar ou de propagar para os futuros, para as outras gerações, será que isso acaba, né? A gente vê que realmente acaba, né? Se deixar de propagar. Porque, que nem você falou, né? Vem de família, do seu avô, para o seu pai. É a mesma coisa comigo, ou como qualquer outro, né? Que é cristão. Tem outras religiões que não são assim tão questão de dominância, né? De impor, de pregar. Mas a maioria é porque é uma coisa que mantém, né? Ela viva, a religião ali, né? Uhum, é verdade. E você tinha Deus como seu norte direcionador? Norte Sim. direcionador da sua vida? Deus e a Bíblia também? Ou você nunca foi muito dado à Bíblia? Sim, a gente até tinha dias aqui que lia, aqui em casa, se reunia a família e lia, mas foi mais não foi muito tanto na infância, né, foi mais agora que eu digo assim, tipo, já depois da adolescência, na infância para adolescência não, mas já quando eu era meio que adulto, foi que o pessoal começou a ler mais aqui um pouco e tudo mais, mas tipo a gente parou ali bem no início e sempre foi muito superficial o nosso entendimento, né, aqui da nossa família, nunca ligou muito para tentar entender e tudo mais. Então eu não me tornei ateu, né, como muitos que são ateus por conta que leram a Bíblia, né? Muita gente diz: ah, eu Uhum. me tornei ateu porque eu li a Bíblia e descobri as incongruências, ali, as contradições. E o pessoal fala, né? Muita gente fala. Eu costumo dizer que eu nunca que seria por conta de Bíblia, é por conta que eu não realmente não achei. Como é que eu gosto de dizer? Aquela ideia ali eu acho muito estúpida, essa ideia de Deus, de ter uma pessoa lá em cima, ou qualquer ideia de Deus. Para mim não faz nenhum sentido. Então nunca fez sentido, né? Eu já questionava até quando era católico, né, quando estava na igreja, quando eles contavam aquelas histórias da igreja, para mim já não fazia sentido muita coisa ali, né, tipo Arca de Noé, essas coisas, né, tipo, Jesus, eu fiz primeira comunhão, também fui batizado, fiz crisma, né, tem essa questão na igreja católica. Eles falavam lá, crisma é para, sei lá, o negócio do pecado original. Tipo, que pecado original que era o Adão e Eva, e depois tinha Jesus morreu para acabar com os pecados e continua os pecados. Eu também não fazia sentido, tipo, não batia as histórias. Para mim é porque não fazia realmente sentido. Eu sou muito, eu gosto de ler ciência e ler livros e tudo mais. Não faz sentido, tipo, não bate. Eu fico procurando sentido e não batia, sabe? Aí é mais por isso, realmente. Me parece, então, que você sempre foi uma pessoa muito questionadora. Procede? Desde sempre? Procede sim. Principalmente, mas começou mais quando eu comecei a tentar ler mais um pouco e tudo mais. Eu não era tanto de ler, mas quando eu comecei a ler, e a questão de ser ateu também, tipo, foi o que me levou mais a questionar, depois que eu virei ateu, realmente. Eu acho que eu não era, não lembro, não recordo tanto, não era tão questionador, apesar de perguntar muitas coisas, né? Sempre discordar ali e perguntar muito quando eu conversava com as pessoas, mas depois que eu virei ateu, realmente foi que eu comecei a questionar mais ainda, no processo Cara, ali, né, vamos dizer. isso é até estranho, porque eu penso o seguinte, pelo menos a minha experiência foi a seguinte, a minha e a de muitas pessoas a que eu conheço, que cresceram comigo em famílias cristãs. A gente não era muito levado a questionar, não. Pelo contrário,
a gente era incentivado a nunca questionar a Bíblia, a nunca questionar a existência de Deus, porque só o fato de questionar a Bíblia ou a existência de Deus, você já estava em pecado. Então, a gente Porque sempre teve muito temor quanto a isso. eu acho que o que facilitou isso é a questão da minha família, né, tipo, meu pai e minha mãe, no caso, por não ser tão, tipo, tão religiosão e, tipo, em querer impor, isso facilita um pouco, né, e minha mãe é professora também, e ela é bem a favor de questão de estudo e tudo mais, então ó o agente aí, é gente boa demais o agente de segurança. Seu parceiro, seu amigo? Ele tá sempre lá na live, nos comentários, gente boa aí. Legal, legal, legal. Tem uma Então o que galera levou chegando aqui. Fique à vontade, tá pode chegar chegando. é porque tem a opção de transmitir, né, eu tô retransmitindo pra lá para o canal também, o pessoal tá vindo de lado do Ah, canal. legal, maravilha. Estou feliz demais por isso. E essa galera que está chegando aí, interrompendo o Denilson rapidinho, sejam todos bem-vindos. Não deixem de dar o like e, por favor não, se vocês quiserem, se vocês gostarem do meu conteúdo, inscrevam-se no meu canal. As inscrições estão abertas constantemente e o melhor de tudo, as inscrições são gratuitas, beleza? Infinitas, né, Eli? Gratuitas e Infinitas. infinitas. Ó, o pessoal que tá chegando aí, se inscreva no canal do Eli, cara, gente boa demais aí. Ele tá sempre lá no Antônio, né? Sempre aparece, né? Sempre não, mas de vez em quando aparece lá na live, né, Eli? Sempre que dá, né? Por causa de Então, horário de trabalho, entendeu? Aqui são 4 horas a menos que no Brasil. o pessoal Então também tem que tá chegando lá no meu canal, né, que às vezes não te conhece, o Eli não tá aqui no Brasil, né, Eli? Você tá nos Estados não, Unidos, né? exatamente. Eu moro na Califórnia, cidade de Los Angeles, e aqui a diferença no fuso é de 4 horas. São 4 horas a menos. Agora são 1h47, aí no Brasil são 5h47. Aí, quando o Antônio está fazendo live, aí no Brasil já é à noite, a galera já chegou do trabalho e eu ainda estou trabalhando. Entendeu? Por isso que eu não consigo entrar na live de quase ninguém. É raro eu conseguir entrar. Quando eu consigo, eu fico feliz. Mas é raro. Como eu sou workaholic, eu sou viciado em trabalho, se deixar o trabalho todo dia, aí eu acabo tendo pouca oportunidade. Às vezes eu assisto, eu ouço a live enquanto estou trabalhando. Entendeu? Mas é vida. Vida trabalhadora, dura a vida do trabalhador, mas fazer o quê, né? Então, É como eu estava complicado. falando, para mim sempre foi o contrário do que foi para você. Eu sempre fui incentivado a apenas crer na Bíblia e pronto. Nunca questionar, porque questionar a Bíblia, questionar a Deus era pecado e grave. Deus ficava puto se você questionasse. Tem algumas vertentes que são bem assim, né? E algumas religiões, algumas culturas. E famílias também, né? Que não deixam. Ah, menino, tá perguntando aí isso aí sobre Deus. Isso aí não pode estar perguntando isso sobre Deus, não. Que Deus entende tudo, Deus sabe de tudo, né? Aquele negócio. Sempre tem isso aí, né? O pessoal fala mesmo. Deus sabe, mas a gente não sabe, né? A gente quer saber, né? Então, Denilson, e quanto à Bíblia, cara? Você era muito dado à leitura da Bíblia? O que fez você duvidar, questionar a Bíblia? Em qual momento da sua vida? Você leu e falou, cara, isso aqui tem algo de errado que não é certo. Fala, Daniel Vitor, você foi promovido a, como fala? Moderador do meu canal, cara. Consegui, brigadão, irmão. Ele Fala é aí, do meu Denilson. canal também. O Daniel é moderador lá também. Pô, maneiro, maneiro. Foi promovido. Então, Vou dar um aumento a pro questão Daniel. da Bíblia, é, apesar de eu não como eu falei, né, meu conhecimento de Bíblia, ele é bem superficial, né, é um Uhum. conhecimento bem superficial mesmo. Então eu comecei a ver mais, assim, essas passagens de contradição e tudo na nessas lives realmente, porque eu não me interessava e não me interesso tanto, assim, em aprender Bíblia, porque para mim realmente é um conhecimento meio que irrelevante ali, para mim, né, eu sempre falo para mim. Se outra hora eu posso mudar de opinião e tudo mais, mas para mim Uhum. é um conhecimento irrelevante, assim, tipo, aprender, sei lá, os originais ou qualquer coisa desse tipo. Para mim é um conhecimento que não vai mudar nada, eu prefiro estudar outras coisas, tipo biologia, sei lá, astronomia, essas coisas, assim, que eu me interesso mais, né, e então meu conhecimento era superficial, mas eu já achava estranho as histórias, né, meio que não batia, como eu falei, né. Então meu conhecimento é muito pouco bíblico.
Mas nunca fez sentido para você, então, a Bíblia, cara? Mesmo conhecendo Nunca. pouco? Não, Cara, que não, nunca inveja de fez, não. você, cara. Que inveja, Fazer. bicho. Caramba, porque eu sempre fui, como eu falei, doutrinado a crer na Bíblia como palavra de Deus, inerrante e inquestionável. E eu criei nisso tudo, cara, até mais ou menos 35 anos de idade. Eu desigrejei aos 33 até 34, mas vezes foi quando eu desigrejei. Mas mesmo desigrejado, eu continuei crente. E continuei crendo na Bíblia, entendeu? Fielmente. Levei longos anos ainda para conseguir começar a questionar. Foi através do Oswaldo Luiz Ribeiro, quando ele tinha ainda perfil no Facebook, Doutor que eu Oswaldo, comecei a pensar, doutor Oswaldo, foda demais, fodástico. Um dos eu sou primeiros caras que me inscrito. levou a pensar. Eu acompanho Então, também o cara, canal dele. poxa, eu também sou louco para convidá-lo para vir aqui. Eu não tenho contato dele. Vou ver com quem Também não. tem aí, o Antônio, talvez, porque ele é, talvez só através de e-mail. Eu sei que ele não tem WhatsApp. Ele odeia o WhatsApp. Ele odeia redes sociais. Mas eu Tem vou. esse pessoal, né, que odeia rede social, né? Esse pessoal normalmente mais antigo, assim, antigo não, mais velho, né? Um pouco. Mais Uhum. idoso, eles não gostam muito, né, de redes sociais. É porque não é da geração, né? Não é da geração deles, é a modernidade demais. Eu tenho só 50 anos, tem cara de 20, mas tem só 50. Eu tenho dificuldade com redes sociais, com a tecnologia, entendeu? Às vezes é difícil para mim lidar com. É muita coisa, muito avanço. Eu tenho um celular bom, eu tenho um computador bom. Cara, eu não uso nem a metade das funções que tem no meu celular, no meu computador, porque eu não sei. Eu só uso o básico do básico. Eu sou meio impaciente, para falar a verdade. Sou meio impaciente com a tecnologia. Eu preciso ser mais Para dado a isso. aprender, né? Para Eu aprender e tudo preciso. mais. É porque a tecnologia é uma questão que sempre tem uma coisa nova, né? Tipo, passa os anos ali, talvez nem um ano, já tem uma coisa nova, o pessoal, já é uma atualização, já é uma coisa nova. Fica difícil de aprender tudo, né? Não dá, cara, não dá tempo. Quando eu aprendo um pouquinho, o negócio já avançou 10, já deu 10, eu dou meio passo, a tecnologia avançou 50, falou: caramba, bicho, espera aí, vai devagar, cara. Eu sou muito ruim, eu sou muito ruim com a tecnologia. Eu sou meio do tempo das cavernas, entendeu? Mas, É, mas eu vou chegar lá, eu vou aprender. mas Você é aprende, dado à aprende. tecnologia? Mas aprende ele, aprende. Você é dado à tecnologia? Você gosta desse assunto? Oi? Sim, sim, eu gosto, assim, tipo, computador, essas coisas eu gosto bastante, né? Essas Uhum, coisas que tá aí de inteligência artificial. Tô tentando uhum, entender mais essa parte, né? Mas, assim, computadores, tipo, eu presto serviço, eu trabalho como designer, né? Então eu gosto dessas coisas, tipo Photoshop, essas ferramentas de edição, né? Eu gosto bastante dessas ferramentas. Essas tecnologias facilitam muito pra gente que faz essas edições, né? Que presta algum tipo de serviço. Então a gente tem que estar meio que se atualizando e tudo mais. Eu gosto muito de tecnologia, né? A ciência em si toda é muito uhum. boa, né? Apesar de que tem um fator que atrapalha muito a ciência, como atrapalha a religião, que é o ser humano, né? É complicado o ser humano, né? O Porque ser humano quando atrapalha a ciência no sentido que você diz. na questão tipo a ciência só ela, vamos dizer que ela é inerte, eu não sei se é essa a palavra, não faz nada, tipo, deixa tá ali, ela Uhum, não faz nada, né? Mas quando chega o homem, né, querendo poder, alguma coisa, aí cria uma bomba atômica com os elementos ali da ciência que foi descoberta, né? Aí destrói uhum, outra população, cria, sei lá, cria coisas ruins, né, com uma coisa que é boa, né, no caso. Então, uhum. é o ser humano que acaba estragando uma coisa que é boa, né, mas isso é em quase tudo que o ser humano coloca a mão, né. Mas isso Entendi. entra em outra questão, né. É Entendi o nesse que você quis sentido que dizer eu quis agora. falar. Uhum. Ah, sim, agora entendi. Não, é verdade. Infelizmente, o ser humano ele tem uma enorme capacidade de construir coisas maravilhosas e tem uma capacidade ainda maior de, através dessas coisas maravilhosas que ele construiu, ele consegue causar uma enorme destruição. Destruir, infelizmente, né. E tipo, Hum. você vê que é sempre poder ou alguma coisa, né, sempre tem isso por trás, né, guerra pra quê, né, guerras. Primeira guerra já não fazia sentido, aí vem a segunda, e agora praticamente estamos tendo uma terceira, sem sentido, né, tipo, só questão de poder mesmo, ter poder sobre os outros Uhum. países ou ter poder sobre as pessoas. Isso é que é triste, né, apesar de não ser todos os seres humanos, né, mas tem uma parcela ali pequena
que usa da ciência, usa de tecnologias para o mal, né? Podendo usar para o bem aí, para tentar acabar com a fome, sei lá, acabar com Uhum. doenças, né? E fica essa briga idiota, né? Vamos dizer assim. Pois é, o Denilson, eu fico pensando nisso, eu falo da própria internet. Cara, eu ainda não descobri uma coisa mais maravilhosa do que a internet. Cara, eu tô aqui na Califórnia, eu tô me comunicando com você em tempo real aí em São Paulo, Não, Pernambuco, Nordeste. Pernambuco, no Brasil, no Nordeste do Brasil. Cara, porra, isso é uma coisa fodástica, cara, uma coisa incrível. Demais, demais. Cara, quando eu era criança, eu nunca imaginei isso. Quando eu era adolescente, eu nunca imaginei que isso seria possível, cara. O meio de Nem comunicação Deus. mais incrível era o telefone, né? Em tempo real. Hoje não, eu posso ver você, cara, aqui na minha frente. Mas E como eu, que eu o homem usa a internet, cara, para o mal? Eu acho incrível, cara. O que você ia Esse dizer? negócio que você falou, né, de ver a pessoa aí na frente, tipo, as pessoas falavam disso antigamente, né? Olha, um dia vão conseguir ver e falar com a pessoa assim de frente, como se ela tivesse junto ali, né? À distância. O pessoal achava que isso aí, tipo, nunca ia acontecer, né? E é um negócio interessante, né? Como as coisas evoluem, a tecnologia evolui e a gente se acostuma, né? Vira uma coisa normal. O caso do celular, o Uhum, celular antes tinha teclado e aí depois passou a ter só tela, né? Só um botão, uhum, né? Ou nenhum botão. E é interessante isso, como as coisas vão mudando, né? E, e em relação à religião, tipo, continua, já que é o tema, né, que a gente fala nos nossos canais, a religião uhum. continua estagnada, né? Tipo, 2000 anos atrás, hoje é a mesma coisa. Tipo, ainda bem que, apesar de ter fundamentalistas, hoje em dia, eles são barrados pelas leis, né, dos nossos países, né? Ainda bem, né, que os fundamentalistas não dominam. Pois é, Denilson. Isso é uma coisa que eu sempre comento com um amigo meu em particular, um amigo que eu tenho há mais de 30 anos, amigo André. Ele não é ateu nem agnóstico, ele é apenas um desigrejado e descrê de muita coisa também em que ele já creu um dia. E a gente sempre comenta, cara, ele sempre comenta comigo, cara, há pessoas que eram da nossa época de juventude na igreja, que hoje, 30 anos depois ou mais, essas pessoas continuam pensando do mesmo jeito que pensavam lá em 1990, cara. Você nem era nascido ainda. Você nem era nascido, tem 25, né? 25, é. Você não era nascido, as pessoas pensavam de um jeito. E hoje, 2023, as pessoas continuam pensando do mesmo jeito, cara. É como se a religião estagnasse a mente da pessoa. Cara, eu acho isso um absurdo. O que a religião faz com o intelecto, eu acho assim uma violência, cara, do fundo do coração. E o mais incrível É, é pessoas estudadas, pessoas com diploma, cara. exatamente. Ô, Eli, só falar que eu vi um comentário do. Cadê? O Rafael Neves, né? Ele disse pra eu pedir, né, pro pessoal vir pra cá, pro canal do Eli. Ô, pessoal, quem estiver vendo aí no meu canal, vem pro canal do Eli, porque ele disse que tá travando um pouco a retransmissão lá, né? Ela tá travando um pouco, aí depois, se o Eli permitir, eu posto essa entrevista lá no meu canal pra galera assistir na íntegra, né? Então, Claro, claro. não precisa, eu Ô, vou, eu galera, vou cancelar aqui a retransmissão, que pode estar travando lá. Então, vem todo mundo pra cá. Quem estiver assistindo lá do meu canal, vem pra cá, por favor. E vamos assistir aqui no canal do Eli. lembrei daquela música. Vem pra cá balançar, vem comigo no swing que quero requebrar. Vem, galera, chega pra cá, chega pra cá. Continue inscrita lá no canal do Denilson. Mas vem pra cá, assiste, venha e dá moral aqui no meu canal, já que lá tá Isso. travando. Aqui espero eu que não haja nenhum tipo de travamento. Não, eu já, Olá, já cancelei lá. Eu já é isso aí, desliguei galera. lá, né? Pode chegar Só aqui chegando. agora. Beleza, agora estamos só aqui. É uma pena que você não está conseguindo transmitir por lá. Seria ótimo, porque seria mais uma forma de alcance, né? De um alcance ainda maior, Mas infelizmente. depois Mas eu depois, posso postar o vídeo, se você permitir, né? não, já está autorizado, já está Ok, permitido. valeu, valeu. Pode mandar ver. E sejam bem-vindos, vocês todos que estavam lá no canal do Denilson, agora que estão assistindo por aqui, sejam todos bem-vindos. Eu estou super, hiper, mega feliz com a presença de cada um de vocês. Levi Miranda acabou de chegar, Sidney Vieira, Luísa, essa galera toda aí, galera. Fique bem à vontade. A culpa é do Cris. É o nome do canal.
A culpa é do Cris. Lembrei daquela série, Todo Mundo Odeia o Cris. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade aqui. Espero que vocês estejam curtindo essa live aqui, cara. Esse bate-papo com esse cara tranquilo, gente boa aqui, que é o Denilson. Denilson Almeida, o cara de Pernambuco. Não conheço Pernambuco, sabia? Você era da onde aqui? Quando eu Rio, era sou do do Rio de Brasil? Janeiro. Do Rio. A maioria da galera é do Rio. Tem muita gente de Recife também, de Pernambuco, nas nossas lives aí. Sempre tem muita gente do Nordeste, né? Mas a galera ou é mais do Rio ou de São Paulo, né? Que é a maioria. Realmente, na proporção sempre vai ser, né? Entendi. O Jason mora em Pernambuco, se eu não me engano. Jason Ferrer. Recife. Recife. É a Você é de qual capital cidade? daqui. Eu sou mais do interior, né? Eu sou da cidade do interior de Triunfo. Do interior. Triunfo? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar em Triunfo. É bem E do eu conheço, interior. conheço muitas cidades do Brasil, muitos estados, mas eu nunca estive em Pernambuco. Nunca estive. Já rodei muito enquanto era músico itinerante, né? Rodava Aham. muito. Fui muito ao Mas Nordeste, mas já veio ao Nordeste, né? Já viu. conheço o Nordeste. Não conheço Pernambuco. Nunca estive no Pernambuco. Ainda, quando eu for visitar o Brasil, eu quero visitar o Brasil no verão brasileiro, e fazer um tour pelo Nordeste. Quero conhecer Pernambuco, quero conhecer Alagoas, entendeu? Quero voltar à Bahia, Bahia, porque eu amo a Bahia. As todo praias mundo do gosta da Nordeste Bahia. maravilhosas, cara. Caraca! As praias daqui da Califórnia são uma merda. Uma merda. As praias do Nordeste são maravilhosas. Então você é de Triunfo, né? Nunca ouvi É, falar, cara, Triunfo. é bem interior. Entendi. Então vamos lá, Denilson. Continuando aqui. Você disse que você gosta muito do lance da tecnologia. Você é muito ligado, até porque você atua como designer, né? Você é muito ligado ao lance da tecnologia. Você acredita, Denilson, que uma pessoa que é muito ligada à tecnologia, que é muito ligada na área das ciências, ela tem uma tendência menor a se entregar à religiosidade, à fé? Eu, eu creio que sim, ali. Também, tipo, quem faz faculdade ou quem segue alguma coisa nesse sentido, né? Quem é mais pesquisador, não é todas as áreas, né? Mas boa parte dessas áreas, inclusive eu acompanho, né? Eu acompanho físicos, químicos, astrofísicos, essas questões, e todos eles são sem religião, tipo, a maioria é ateu, os que eu acompanho, pelo menos, né? Biólogos, normalmente são ateus. Não sei se tem uma correlação, mas quase sempre eu posso dizer que todos que eu acompanho são. Eu não conheço, talvez eu conheça um, mas que não é religioso. Tipo, não é religioso, mas também não é ateu, é meio agnóstico, né? Mas boa parte deles chegam a ser não, descrentes. Não sei se por conta do estudo ou de alguma coisa, o que é que leva eles, mas eu acho que tem sim alguma correlação, porque a maioria deles são sim descrentes, ou não seguem nenhuma Entendi. religião. E longe de mim, eu creio que de você também, dizer que quem tem algum tipo de religião tenha déficit de intelectualidade. Não é isso. Exatamente, é bom deixar bem claro, não estou afirmando isso, Não, né, não é não isso que a gente está estamos dizendo. afirmando isso. Mas uma coisa a gente há de convir. As pessoas que são muito ligadas a essas áreas que você citou, elas têm uma tendência muito menor, quase ínfima, a se entregar à religião. Cara, isso não é coincidência. Eu também acho que não, também acho que não seja nenhuma Não é coincidência. coincidência. Eu falo por mim, ô Denilson, eu não sou dessa área, eu sou professor, eu sou da área da educação, sou professor de inglês, de português, eu sou da área da música, da arte, eu não tenho nada a ver com a área da ciência, nada a ver. Mas depois que eu comecei a raciocinar, quando comecei, ao contrário de você, eu sempre gostei muito de ler a Bíblia, mas depois que eu comecei a analisar a Bíblia mais friamente, deixando a fé um pouco de lado, mas usando o raciocínio crítico, cara, o que restava de fé em mim foi embora. Evaporou. Mas Não sobrou nada, você cara. você falou que é da área da arte e também música, né, então mas tem a parte histórica, né, dessas coisas, então dá para saber também, né, que tipo, pega um pouco da parte histórica ali, dá para entrar também na questão religiosa, né, meio que dá para saber alguma coisa, né.
Não dá para Como saber tudo, assim? mas dá para saber alguma coisa de religião. Tipo, quando você vai ver a parte histórica, a questão de como foi, por exemplo, implantada a religião aqui no Brasil, que é uma história Uhum, recente, né, 500 anos atrás. uhum, Não foi que nem vendem na religião, que foi bonito, foi lindo, os padres catequizando os índios e tudo mais. Foi a base da uhum. espada, quando você vai ver na história, né. Inclusive, muita gente tem esse choque quando entra para uma faculdade, uma coisa que é religioso, que vai ver que não foi do jeito que a religião quer mostrar, né, que foi lindo ali, que foi a as mil maravilhas, né, mas foi muito triste. E isso eles não falam, isso ele não mostra, mas lá, quando você vai estudar, tem que mostrar a verdade, né? Não vai mostrar essas coisinhas lindas da religião, né? Que é lindo no É papel, né? verdade. Uhum, é verdade. Só é lindo na versão da religião. A religião, da história da religião contada por ela mesma, vai ser uma história linda, não é verdade? Linda, romântica. Trouxeram como fala, o cristianismo, digamos, para o Brasil, levaram para o Brasil, né, que eu não estou aí, e o cristianismo foi implantado no Brasil e todos receberam de coração aberto. Não, foi na base da porrada, né, cara? Foi a base da porrada. Da Essa espada, história que ele conta. da Foi espada na na época, porrada. né? Eles usavam espada e tudo mais, e realmente não foi assim fácil, não, né? Para se manter até hoje, né? Uma coisa dessa aí, se ela não. Ou ela funciona, tipo, na realidade, todo mundo vê funcionando ali aquela religião, ou é imposição, uma das duas coisas, né? E o que a gente sabe que não funciona, né? Nada que está escrito ali, ninguém consegue fazer. Você pedir fazer um milagre, uma coisa, ninguém faz. Quem já viu, tipo, sei lá, um amputado, um amputado regenerar um membro, ou então um cego voltar a enxergar, ninguém vê isso na realidade. Então, para se manter até hoje, é imposição, é a única coisa, porque feitos não tem. Nada que está ali escrito no livro, ninguém aplica, tipo, só fica dentro do mundo mágico ali do papel, né? Papel aceita tudo, que nem diz o RC, eu não sei se você conhece o canal dele. Conheço, parceiro, Pois grande RC. Não, é verdade, cara. E uma das coisas que me fizeram desacreditar foi até o Jorge me perguntou isso numa live na semana passada no meu canal. Ele me perguntou o que me fez, o que me levou a desacreditar. Eu falei, cara, eu comecei a comparar a Bíblia com a realidade. Porque na Bíblia Deus é incrível. Deus abre o mar vermelho, Deus cria o mundo pela palavra do seu poder. Ele fala, haja e tudo passa a acontecer. Deus cura o cego, faz o cego enxergar, faz o mudo falar, faz o coxo andar, faz o morto ressuscitar. Cara, incrível! Multiplica 5 pães e 2 peixes, alimenta uma multidão de 5.000, fora mulheres e crianças. Mas na realidade você não vê nada disso acontecer, Denilson. é muito triste, né, porque você quer ver, tipo, uma criança sofrendo ali algo de um câncer, de fome, várias questões, né, tipo, e nada acontece, nem a gente orando, que nem o pessoal ora, né, e tudo mais. E a criança ali com, sei lá, com 5 anos, 1 ano, passa a vida inteira de sofrimento, vamos dizer assim, muito sofrimento, sofrendo ali com câncer, uma doença que não tem cura, e depois morre. Tipo, uma criança de 2 anos, 5 anos, só sofreu e morreu. Pra que ela veio pra cá, né? Pra sofrer e morrer? Aí tem aí o Rodrigo Manista, o grande Rodrigo Manista. O bispo. E você vê bandidos, né, talvez assassinos, que fazem atrocidades grandiosas aí, chegam na velhice comendo do bom e do melhor, vivendo do bom e do melhor e morre de velho ali. E crianças de 1 ano ali sofrem a pouca vida que tem, sofre com uma doença rara ali, uma coisa rara, e morre. Qual o pecado que aquela criança tem? Qual foi que ela fez? O que foi que ela cometeu? Nada. E bandidos aí cometem coisas bem piores na nossa realidade aqui e acabam Uhum. sofrendo, não sofrendo, né? A criança sofrendo terrivelmente e morrendo depois bem novinha, né. É verdade. Cara, porque a Bíblia diz, Denilson, que Deus é justo. Deus é justo. E eu, como falei para você, fui doutrinado a acreditar que Deus é justo. Aconteça o que acontecer ao meu redor, Deus é justo e acabou. Mas chega um tempo da nossa vida em que a gente começa a observar, com você aconteceu bem mais cedo, comigo foi mais tarde. Você começa a observar ao redor
E você começa a desejar que essa tal justiça divina se aplicasse no mundo real. Cara, hoje eu li uma matéria que destroçou meu coração, cara. Um cara aqui nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, inclusive, na cidade de Oakland, o cara era entregador. Ele foi fazer uma entrega na casa de um cliente, ele elogiou o cachorro do cliente. E o cliente não gostou do elogio, aí os dois começaram a discutir, o cliente foi e deu um tiro na cara do cara, o cara morreu. Caramba. Cara, isso acabou comigo, bicho. Falou, caramba, cara, que mundo é esse em que a gente vive, cara? Aí eu comecei a questionar, cara, se esse Deus existisse, esse Deus de amor e justo, se ele existisse, cara, ele já teria entregue o mundo às traças, entendeu? Se ele existe, ele, ó, não tá nem aí pra gente, entregou a gente às traças, entendeu? Falou pra gente, fodam-se, se virem aí, não tem nada a ver com a vida de vocês, tô quieto aqui no meu canto, no coral, aqui no céu, regendo o coral lindo, em meu nome. O coral gritando santo, santo, santo o tempo todo, e vocês que se virem aí nessa desgraça desse mundo, porque, cara, é muito gritante, É entendeu? sofrimento gratuito, né? Sofrimento gratuito, tipo, de graça mesmo, né? Não tem sentido, não tem pra quê. Sofrimento, o pessoal alega, né? Ah, tem sofrimento, Deus não tem culpa de ter sofrimento, alega um monte de coisa, né? Eles dizem, os religiosos. Mas um sofrimento, tipo assim, para se sustentar e tipo aquele sofrimento que todo mundo tem na vida, aqueles problemas, normal, tá bom. Mas e esse sofrimento gratuito? Tipo, criança sofrendo por nada, tipo, tem alimento aí para todo mundo no mundo, e esse sofrimento gratuito, tipo, não tem sentido. Você vê, por exemplo, a cadeia alimentar. Se você der uma olhada na cadeia alimentar, é a coisa mais feia que existe. O ser humano não podia se alimentar, sei lá, do sol, fazer fotossíntese, alguma coisa, se alimentar só do sol, né? Mas precisa, sei lá, matar um animal inocente, matar outro animal, mata outro animal, e é a coisa mais feia que tem. Nasce um filhote de girafa ali, alguns vídeos mostram na internet, né? O filhote cai, e sem poder nem andar direito ainda, ele já tem que escapar do predador natural dele, que está correndo atrás dele já para se alimentar, senão ele também morre. Ele quer matar o filhote ali, mas ele também pode morrer, porque outro predador já está atrás dele, e esse ciclo infinito de crueldade, né? Porque eu acho que a natureza é amoral, né? Não tem uma moral ali, né? A gente observa e acha feio, né? Porque a gente tem meio que essa moral, assim, a gente sabe, né, o que é pra gente, a gente acha que é certo e que é errado, né? Mas para a natureza ali, ela não tá nem aí para o que a gente acha, né? Vai acontecer. Isso é muito feio. Eu acho que Deus poderia, se ele é todo poderoso, fazer uma coisa mais, sei lá, bonita ou não ser tão feia, tanto sofrimento que nem tem no mundo da gente, né? Sim, e como você falou, a natureza é amoral. O leão come os próprios filhinhos, não é verdade? Exatamente. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Sem nenhuma, ele come o filhinho dele sem nenhum peso na consciência. Ok, eu passo o pano para a natureza porque a natureza é amoral. Mas e o ser humano? E o pai que faz o Exato. mesmo com o filho? O pai que estupra a filha, a filhinha Inclusive, de 1 ano de idade. Um homem que estupra pior uma ainda é os criança. líderes. Os Hã? líderes religiosos, sempre sai notícia aí, né? Os caras que dizem que ter a moral objetiva deles, né? Eles dizem ter, né? Os religiosos eu vejo eles mais alegando nos debates que a gente participa é que a Bíblia e a religião têm uma moral objetiva e a gente não tem moral por ser ateu, né? Por ser descrente. A gente não tem um livro de regras, né? Mas a gente tem a Constituição do país, né? Que é a nossa regra, né? E cada um também tem a sua moral, né? Própria ali do contexto familiar. Cada um tem a sua moral, cada um sabe o que é errado, o que é certo, né? Então, Uhum. não tem essa de ser religioso ou não para ter uma moral, né? Mas eles querem alegar isso. Então, se era para funcionar isso, não era para ter tanto caso de pastores cometendo ali não vou falar a palavra, né, com crianças e padres também, né? Então, Uhum. cadê então a moral? Não funciona não, porque é, só alegam que nós ateus não temos, mas eles também parecem não ter, né? Parece não ter nenhum Deus ali com moral objetiva, no caso.
Cara, essa moral objetiva que eles falam que eles têm, para mim, é só da boca para fora. Não estou, mais uma vez, deixo bem claro, não estou dizendo que todo cristão seja um amoral, um pervertido, não. Não estou dizendo isso, não, tá, gente? Eu conheço vários cristãos que são pessoas de caráter íntegro, caráter impecável. Várias pessoas. Mas eu tenho certeza que essas pessoas cristãs que eu conheço, que têm caráter impecável, elas não têm um caráter impecável porque elas são cristãs. Se Exatamente. elas fossem kardecistas, também teriam. Se elas fossem ateias, também teriam. Um bandista, sei lá, qualquer religião, Umbandistas, qualquer vertente, né? exatamente. Ela não foi a religião cristã que salvou a moral das pessoas, cara. É essa ideia que as pessoas precisam tirar da cabeça, cara, de uma vez por todas. Não Tanto é sei que a sua. países Como é que países é? menos religiosos tanto é que países menos religiosos, fechando um presídio, né, com a saúde boa ali, a educação boa, então não taxa de criminalidade baixa, então não tem correlação não. O pessoal quer ter essa correlação, mas eu acho que não tem não. E um exemplo é o Brasil, 90, quase 90%, né, apontam aí as pesquisas, quase 90% da população, tem uma religião, né, acredita em Uhum. alguma coisa ali, é religioso, eu acho que a maioria é cristão no Brasil. E cadê então? Não era para ser um Sim. país de primeiro mundo, não era para ser, Uhum. se a religião fosse importante nessa questão. Como você falou, né, a maioria, boa parte até, eu diria, né, dos cristãos não são realmente pessoas ruins, mas não tem a ver correlação com a religião, né, em si, não tem nenhuma correlação não. Exatamente. Os Estados Unidos são um país conhecidamente cristão. Todo mundo, até os cristãos brasileiros, já cansei de ouvir falar. Ah, queria tanto que o Brasil fosse como os Estados Unidos, um país cristão. Cara, a população carcerária aqui é gigantesca. A população carcerária desse país cristão é gigantesca. Você sabe, não é novidade para ninguém. Quem apoiava a escravidão nos Estados Unidos? A Os igreja. religiosos, a igreja, né, A no igreja. caso. Metodista, batista, presbiterianos, eles apoiavam a escravidão. Pior, você conhece a Ku Klux Klan, né? Conheço. Então, tá cheio de crente na Ku Klux Klan, cara. Cheio de pastores que iam para frente da casa dos negros, tacavam fogo na casa dos negros. Até os E nazistas rapaz parece inocente. que eram religiosos, né, os nazistas, né, Hitler parece que era religioso, era cristão, né. Aham. O próprio Hitler era religioso. Então, cara, tem muito sangue inocente nas mãos de religiosos, cara. Tem muito sangue de gente inocente que foi derramado pelas mãos de religiosos, cara. Cadê a tal moral, Denilson? Cadê essa Inquisição, né, moral objetiva, cara? e várias outras Inquisição. coisas aí. A Inquisição. A minha família tem muito hábito de falar o seguinte: eu nem culpo, não, cara, porque tá tão entranhado neles que não vale nem a pena discutir. Poxa, fulano é uma pessoa direita. O fulano de tal é uma pessoa direita, decente, vai na igreja, ele é crente. A minha família fala muito isso. Quando vai descrever uma pessoa decente, sempre tem que enfatizar: o fulano é crente, sabe? A fulano tá namorando com um rapaz muito legal, o rapaz é crente. Eu falo, gente, eu falo para mim mesmo, né? Gente, que relevância tem o cara ser crente ou não ser? Será que ele é legal só porque ele é crente? Só porque ele tem compromisso com a igreja? Porque ele tem cargos na igreja? Que isso, cara? Cai meio que numa falácia, né, elite, tipo, por exemplo, vou deixar meu filho bem novinho com padre ou com pastor, porque ele é de confiança, né. Tipo, vai deixar ali com o pastor, com o padre, porque ele por causa dessa autoridade, né. Você vê como é essa autoridade, né. Agora há pouco teve o caso aqui no Brasil, não sei se você viu, né, do daquele pastor, né, Valadão, falando não sei se pode falar nome aqui, tô falando, Pode nem sei, né, falar. Eu falo. mas tá na internet, né, tá para todo mundo, fazendo o mês, eu acho que era um mês, né, do contra o orgulho, né, uma coisa Isso. muito triste ali, e na mesma semana que ele estava fazendo, teve um escândalo, né, de um pastor que, não vou dizer a palavra, né, abusou lá Da da igreja dele, né? criança,
na igreja dele. E ele ficou passando, tipo, me passando pano, dizendo que não passando pano não, né, querendo desmentir, dizendo que não era. E o pessoal pegou um monte de imagem de pregação dele marcando a igreja também e tudo mais. Para você ver, muito mais coisa importante para ele fazer um mês contra o abuso infantil ou alguma coisa desse tipo, vai fazer de uma coisa que não tem nada a ver, né? Tipo, uma luta que já é difícil, né, para o pessoal que é homossexual, né? Já é uma luta muito difícil aqui no Brasil por ser um dos países, um dos que mais matam homossexuais no mundo. E ainda tem essa. E pode saber, eu afirmo aqui com certeza que é culpa da Bíblia, essa discriminação com o pessoal homossexual, né? Culpa da religião, realmente, que impregnou isso por muito tempo, Eu né? tenho E certeza. eles sofrem, né? Então, eu também acho que sim, que seja isso, né? Seja Eu tenho culpa da. certeza. Porque a Bíblia fala lá no livro de Levíticos, né, que maldito é o homem que se deita com outro homem, coisa e tal. E o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, já no tempo da graça, não mais no tempo da lei, já no tempo da graça, fala no livro de Romanos que quem comete tais coisas é digno de morte. Triste isso. Eu nunca tinha lido essa passagem na Bíblia. Até mais ou menos há uns 10 anos, eu vi um cristão, um conhecido meu cristão, comentar isso. O pior de tudo, ele comentou, tipo, dando apoio. Não, o gay tem que morrer, porque a Bíblia diz que os gays são dignos de morte. Aí eu pensei, ué, a Bíblia diz isso? Aí ele me mostrou, cara, lá em Romanos, Romanos capítulo 3, 2, se eu não me engano. E eu fui ler e tá escrito mesmo. Falei, caraca, bicho, a própria Bíblia respalda isso, cara. Olha o absurdo. Exatamente. Essa passagem eu vi o Antônio, eu acho, falando. Eu vi no canal do Antônio, ele falando disso aí. Também eu não sou tão aprofundado, mas eu vejo muitas coisas deles, desses canais, né, que apresentam essas passagens, né? Eu já não acreditava e já não li, agora é que não tem mais vontade mesmo, né? Cada atrocidade e cada coisa. E o pessoal ainda quer usar, né, como livro de regra, moral, quer colocar até nas escolas aí, o pessoal. Para você ver, né? Inclusive eu vi uma notícia que foi proibido em algumas escolas aí nos Estados Unidos, não sei se é verdade, algumas escolas Eu não fui aqui na Califórnia, não. Eu também não me aprofundei nessa notícia, não. Não sei se é verdade. Se for verdade, eu não sei até que ponto eles proibiram. Não sei se proibiram como um todo ou se proibiram alguns trechos da Bíblia. Eu não me aprofundei nessa informação. A Grazi está aí? Grazi chegou na live? Que bom, tudo bem, Grazi? Luísa Silveira, seja bem-vinda também. A Ruth Grazielli está aqui, gente. A Ruth está aqui ainda. Então, cara, eu acho assim, um absurdo a gente ler essas coisas e dar glória a Deus e falar que está certo, que Deus é justo, que Deus é lindo, que Deus é amor. E o Na pior de notícia tudo, parece, eu fui um na desses notícia que falou: Deus é lindo, Deus é amor. Mesmo lendo esses absurdos na Bíblia. Diga. é interessante, você nunca vê, pelo menos quando eu ia, né, para a igreja, nunca lia tipo passagem nem parecida com essa, só é coisinha bonita, coisinha fofa ali e sem contexto, né? Tipo, é uma história, pegava ali, lia pouca coisa, eles lia, né? A maioria era só cantando também. Não, eles levam um livro que eu não entendo, não. Eu acho que deveria ler tudo, né? Para a pessoa. Vai ler só uma parte, só as partes que é boa e as partes que é ruim não lê. Né? Até Até porque, porque se não. for ler, vai ter que explicar, que vai ter alguém que vai questionar, então vai ter que explicar. Aí, se for tentar explicar, vai se enrolar, entendeu? Então é melhor deixar de lado mesmo, cara. Porque Verdade. como é que você vai justificar o injustificável? E eu acho muito. Hoje em dia, vendo assim hoje em dia, né? Como que as pessoas, até hoje, né? Usam uma coisa lá criada por homens lá naquela época, né? Que era para a cultura deles. Usam isso hoje como, sei lá, livro de regra, de moral. Continuam a usar, né? Não, tipo, não abre os olhos e vê assim, tipo, foi escrito realmente por seres humanos lá atrás, né? Para a época deles, era a visão de mundo deles. Para que Uhum. seguir isso hoje? Fica se apegando nessas coisas antigas e até deixam de fazer coisas que gostam, né? Que nem a gente comentou numa live, acho que foi ontem no meu canal, né? Tava a live aberta e o pessoal comentou isso realmente, isso aí, né? Comentou dessa questão de tipo atrapalhar
coisas. O cara estava falando, eu acho, lá no meu canal, que não bebia, não sei se gostava de beber ou não gostava, mas não bebia por conta que a religião não permitia. Tinha outras coisas também que lá que ele falou que não permitia. Às vezes o cara até gosta, de, sei lá, de sair, de beber uma coisinha, né? Não é o meu caso, né? Eu não bebo, não fumo, não gosto tanto de festa, mas ele podia ser o caso dele, né? E por conta de Uhum. uma coisa que foi escrita há 2.000 anos atrás, quase 3.000 anos, sei lá, o cara tá deixando de fazer uma coisa hoje que ele gosta, com a tecnologia que tem, com tudo que tem hoje para se fazer, tá deixando de fazer porque homens escreveram lá atrás uma coisa arcaica e o cara tá deixando de fazer, de seguir ali a vida de, sei lá, de aproveitar talvez a única vida que ele tem ali e talvez o único momento que ele tenha por conta de uma coisa arcaica que foi escrita lá atrás. Eu acho isso muito muito triste, né? Muito, sei lá, arcaico, não sei como dizer. É a negação da própria vida, né, cara? Em prol da vida vindoura. Mas você falou aí, cara, que você não bebe, você não fuma, você não é das baladas, sério? Não, não. É quase Eu, crente, eu, então, ué. o pessoal acha, né? Sempre fala, não, oxe, que ateu é esse que não bebe, que não fuma, não usa droga, né? Eu nunca fumei, nunca, nunca fumei, nunca usei droga, mas não, eu já bebi assim negócio na escola, tipo, de despedida de escola, essas questões aí. Mas foi Aham. só, acho que eu não, sei lá, mas nem 10 vezes eu acho que eu bebi assim na minha vida. Ainda nem 10 falou que é dias, mentira. assim, juntando tudo. Oi? Ah, não, 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 não. Tá falando de Levi Miranda, de outra pessoa. Achei que ela estivesse Ah, falando de não, você. ah, tá. É o Ah, Levi. é Inclusive, o eu fiz uma Levi. entrevista com ele lá sobre Umbanda lá no meu canal, o Levi, né, que ela tá falando aí. Ele era da Umbanda? Não, ele é ateu, só que ele gosta de, tipo, pra conhecer a religião e tudo mais. Tem a entrevista lá no meu canal, né? Aí até a pergunta do título era: "Umbandista ateu? Como assim?" Que ele usa esse codinome, né, nas lives. Umbandista ateu. Aí ele deu entrevista pra mim lá no meu canal, foi bem interessante. Ah, interessante. Não, eu entendo o Levi, porque assim, eu não gosto da religião da Umbanda nem do Candomblé enquanto religião. Não gosto, não gosto. Mas tem uma coisa lá que eu gosto, que é a questão cultural, entendeu? Coisa que me remete aos negros, aos africanos, as músicas que eles cantam lá dentro, entendeu? Os pontos de macumba, digamos assim, né? As batidas É de bem tambor me interessante. remete muito às minhas raízes africanas, né, cara? Eu gosto muito dessa parte. E só também. Entrou em deuses, em Xangô, em Orixá, em não sei mais o que, É, Exu, aí não. na parte mística, né, entrou na parte mística, mas quando entra na parte cultural eu também acho bem interessante, né, porque Uhum, também, eu não sei se é ele falou lá, o Levi, né, não é todos que acreditam, não é todas as vertentes, porque a Umbanda também tem essas vertentes, né, não é todas que uhum, acreditam na mesma origem, meio que da Umbanda ali, não é todos que acreditam, mas é, quando você pesquisa na internet, né, qual é a origem da Umbanda, ela fala que é origem tipo, brasileira. Então, é uma coisa mais nacional ainda, é mais interessante por isso, né, que o cara lá incorporou o caboclo das sete encruzilhadas e tem a história lá no Rio de Janeiro. Então, e essa religião que a gente segue aqui no Brasil, né, não eu, né, o pessoal segue, é uma coisa que não é cultural nossa. Então, isso aí já fica mais estranho, né? A gente tá seguindo uma coisa que nem é da gente, né? Uma cultura que nem é da gente, né? uhum. A Grazi aí sempre tá com a gente também. Chegou, Grazi. Chegou tarde, mas chegou a tempo ainda. O importante é isso. Grazi, eu nunca tinha visto seu rosto. Agora que eu tô vendo. Ela Seu sempre tá rosto. lá com a gente, nos grupos também. A Grazi é gente boa demais. Legal, legal. Ela tá no grupo da bispa, do Tia Té, do bispo, né? Tio Ateu, lá na Liga Racionalista. A gente conversa muito pouco, mas ela está sempre lá ativa no grupo. Até agora eu vi que ela fez um comentário lá em cima de uma postagem minha. Mas então, eu acho isso interessante. O que é. Eu penso que é o seguinte: as religiões são expressões culturais, não é verdade? Expressões culturais de um povo. Eu costumo dizer o seguinte, ô Denilson, que você, no caso, eu, perdão, nunca seria evangélico cristão. Você e sua família nunca seriam cristãos se nós tivéssemos nascido, por exemplo, no Japão. Poderíamos até ser,
mas a probabilidade seria minúscula, ínfima, quase impossível. A probabilidade de um Realmente. brasileiro ser cristão ou ser católico é muito grande. Um japonês é quase impossível, cara. E eu acho que isso aí refuta. Esse é um argumento que refuta muito os religiosos. Porque, tipo, se você nascesse lá na China, eu acho, né? Você seria hindu. Na China, não, como Índia. é que chama? Na Índia, né? Na Índia você seria hindu. Então isso aí já matou a pessoa, porque ela diz assim: eu só sou cristão, eu só sou evangélico, eu só sou católico porque nasci no Brasil. Se eu nascesse em outro país ou em outra cultura, eu seria daquela cultura. Então não tem nada de tipo de nenhum Deus entrou, falou com a pessoa ali e disse qual era a religião para ela seguir. Não, não tem nada disso. É só cultural, realmente. Isso aí já refuta muitas religiões, né? Refuta totalmente, cara, porque eu acho engraçado. Existe um segmento religioso evangélico que crê na questão da predestinação, né? Eles creem que Deus escolheu uns para serem salvos e escolheu outros para serem condenados ao inferno. Maneiro esse Deus, né, cara? Lindo, né? Gente boa, né? Ele escolheu, antes da fundação do mundo, ele já tinha escolhido uns para salvação e outros para condenação. Cara, eu acho isso fantástico. Os E eu já vasos, né? cansei de ver cristãos falarem: eu sou crente pela misericórdia de Deus, porque ele me escolheu. Porra, então Deus escolheu muita gente no Brasil, né? Mas na Índia, Deus não escolheu ninguém, ou quase Não ninguém. escolheu Na ninguém, né? Alemanha também não, na Suíça também não. Mas no Brasil, onde o cristianismo é bem difundido, Deus escolheu uma porrada de gente. E outra Então Deus questão quer é a que questão como é que é isso? E outra questão também ali é a questão das manifestações, né? O crente diz aqui no Brasil: eu tive uma experiência com o Deus da Bíblia, né? O Deus Javé, ou qualquer. O Deus que ele acredita, né? Interessante que lá na Índia ou no Japão, em qualquer lugar, as pessoas também têm experiência com o Deus deles lá. Então, oxe, a gente tem mais de um Deus como é a palavra? Não bate, né, tipo, se é só um Deus, cadê? Tá tendo várias, eh, todo mundo tá tendo experiência com Deus diferente, como se é só um, tá mais uma questão que ele não sabe me explicar, né. Por que no Brasil ninguém tem experiência com Brahma? Não falo da cerveja, não. Deus Brahma, né, com Shiva, né. Cerveja Brahma, sim. Mas com Deus Brahma, não. Nem com Deus Shiva. Ninguém sonha com Shiva. Não tem esse negócio de, nossa, eu estava andando na rua, de repente Shiva falou comigo, falou no meu coração. Ou algum outro Deus lá Alá, vários Alá se deuses. revelou para mim. Cara, eu não conheço um brasileiro que tenha tido uma experiência com Alá. Não é? A não ser que seja muçulmano, né, e vem morar aqui no Brasil aí vai Eu não alegar que conheço, foi, né. eu não conheço nenhum. Então também não. Sinceramente. Se for um muçulmano que se mudou para o Brasil, até pode acontecer, porque ele levou para o Brasil essa herança. Mas um cara nascido e criado no Brasil, que nunca teve contato com essa religião, com essas religiões, se ele sonhar, tiver alguma experiência religiosa, vai ser com quem? Com Nossa Senhora, não é verdade? Nossa Senhora vai aparecer para ele, ou então com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus. É tudo de acordo com a cultura daquele lugar onde ele foi nascido e criado. Onde ele Realmente, nasceu e foi criado. Não é verdade. de Sempre questionar. é de questionar isso aí, viu, porque sempre é com aquela ideia, não com aquele Deus, né, mas com aquela ideia de Deus na qual ela foi acostumada, na qual ela foi criada, né. Até sonhos também, né. O pessoal só sonha com coisas que já viu, né. Tipo, não tem como é igual o pessoal que incorpora ou vê espírito, né. Tipo, fala inglês aí sem saber inglês, fala outra língua aí sem saber a língua. Fala uma coisa que ninguém saiba, né, a pessoa não fala. Tipo, fala aí o que Albert Einstein falou. Ni Nunca incorpora uma pessoa assim, sempre é uma coisa bem genérica ali, coisa que ela já sabe. Só Inclusive o se falar óbvio. em língua é, falar em línguas é sempre as sílabas ali, as palavras ou sílabas que tem na nossa língua, o português. Ela não fala de outra, sei lá, do aramaico, outra língua que ela não saiba. Sempre é juntando ali as palavras da nossa língua, né. Então, você vê realmente que é só
histeria coletiva, essas incorporações, essas coisas são coisas do ambiente ali que é propício, né? Tá todo mundo tendo aquelas coisas ali, todo mundo tem ao mesmo tempo. Não, eu acho engraçado, cara, que falando isso, você falou em línguas aí, né? O português, a língua portuguesa, ela é estruturalmente silábica, não é verdade? É uma consoante e uma vogal. No máximo, duas consoantes, SS ou CH ou PR e uma vogal. Prato, PRA, vírgula, TO. Duas sílabas. O português ele é estruturalmente silábico. E as línguas estranhas que são faladas nas religiões, elas são igualmente silábicas. Shuricantas, Shurianda, Labachúria, Labachúria, Ricantalada. Cara, tudo decanta. silábico. E todas, sem exceção, Denilson, eu falo que eu vim de lá, todas falam as mesmas línguas. Labachúria, Shuricanta, Ricantalaia, Ricantalébias, Cantarébias, Trobasnaias. Cara, todos falam isso. Isso é falar em línguas, é muito estranho isso. Isso é falar Muito em língua. estranho. Mas as línguas são as mesmas, cara. As palavras são as mesmas. Poxa, o português é rico pra caramba. Não é verdade? Quantas palavras existem no português? Zilhões de palavras. Por que as línguas estranhas têm vocabulário reduzido? E se perguntar para a pessoa, né, o que é que ela tá falando ali, ela não vai dizer, tipo, é língua estranha, por isso. O Adriano falou mais uma aqui, xerebecanto. Isso, É, xerebecanto essa tem. daí é. Xerebecanto é igual arroz de festa, cara. Tá em todo culto pentecostal. Xerebecanto, ou então tem as variantes, xerebecantas, churicantas, churiandas, churinévias, churichevias. É maneiro. Aí parece que é meio russo também, né? E chevas, recanto chevas, chevasnaias. Cara, é muito louco. Eu já falei muito isso mesmo. Eu tenho vergonha de falar, mas eu já falei Já falou muito em isso. línguas? Já falou em Muito. línguas? Eu fui batizado com o Caramba, Espírito Santo no dia 29 de janeiro de 1992. Tu nem era nascido, cara. caramba. Tem muita história, Caraca, foi então. um êxtase. Foi um êxtase na minha vida, que eu já estava pedindo a Deus há muitos anos para me batizar com o Espírito Santo, que eu achava que quem falasse em línguas era mais espiritual, era mais santo. Aí no dia que eu falei em línguas, eu falei, caraca, eu senti maior emoção, maior fogo sobre mim. Eu, Interessante essas coisas. O que o Jorge Falar falou em aqui? Dom de línguas repetidas é glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Não só varia as línguas. É isso mesmo. Eu acho maneiro que o Jorge é um cristão, mas ele é um cristão meio fora da caixinha. Ele vai para a igreja, mas o Jorge é mais por fora, né? Ele conta a história dos milagres dele, mas Ele crê, eu respeito a fé. Respeito a fé de qualquer pessoa. Ele tem a também. fé dele, mas ele consegue raciocinar, ele questiona, ele bota a mão no queixo e fala: isso aí não sei não. Eu admiro o Jorge. Não concordo com tudo que ele fala e nem preciso concordar, nem ele precisa concordar com tudo que eu falo. Mas ele é um cara que pensa. Eu admiro ele por causa disso. Tem Porque, muitos, cara, aí. tem muitos religiosos que entram nas nossas lives, né? Não todos, mas boa parte deles são bem assim que nem o Jorge, né? São pessoas que são coerentes, né? Claro, eles não vão desfazer da fé deles ali, mas eles são bem coerentes, são respeitosos, conversam bem com a gente ali. Sim, tanto é que tá sempre na live do Antônio, né? Não existe live mais debochada que a live do Antônio. Ele sempre Tá entra na sempre minha lá. live também. Ele sempre tá lá. Tem uma live que ele não tá, o Jorge também, lá na É minha live. mesmo? Ele Eu gosta. vou. Eu não sei se eu sou inscrito no seu canal. Se eu não sou, vou me inscrever. Depois você manda o link para mim, ou me fala o Beleza. nome para eu me inscrever lá. Aí, se eu puder, se for possível, eu vou dar uma comparecida lá Pô, também. pode Sim, aparecer lá. sim. Quando der, né? As horas não É. batem no momento. Você faz live geralmente que horas? A que horas? Às vezes eu faço mais cedo, tipo, às vezes eu faço 5 horas ou então bem tarde da noite. Ou é cedo demais ou é tarde demais. Mas normalmente 5 horas ali, mais ou menos da tarde 5 aqui. horas Esse aí. horário que a gente tá fazendo aqui agora. Esse horário que a gente Entendi. fez. Uhum. Esse é o horário que eu faço minhas lives. Então a gente vai sempre chocar.
Mas se você Pronto, fizer aí. mais tarde algum dia, mais tarde é o quê? 10 da noite? Às vezes eu faço tarde, porque, tipo, eu tô, às vezes, na live do Wanderson, às vezes na live do Richter, e às vezes Uhum, também na do Antônio, ele pergunta: "Quer continuar a live?" Aí a gente continua. Às vezes o pessoal quer continuar o papo, aí a gente continua, mas eu não tô fazendo com tanta frequência também live. Tô pulando bastante entendi. dias, aí não tô fazendo muito não. Entendi. Sim, Sonia. Eu também sou das línguas estranhas. Cara, até hoje eu falo em língua, se eu quiser, se eu quiser. Porque Você dizem tem que um quem dom, fala Alex. Você ganhou o dom, aí por isso você não perdeu ainda. não pede, você fala, cara. O engraçado é isso. A gente não acredita mais, mas a gente fala. Se eu quiser falar aqui agora, eu falo. E é engraçado. Porque a gente decora as palavras, entendeu? É simplesmente isso. Eu falei tantos anos da minha vida as mesmas palavras que eu acabei decorando. Então, tá aqui. É igual falar português para mim, ou falar inglês. Soa natural. Então, sim, Sonia. Um dia eu vou fazer um culto pentecostal aqui. Vou fazer uma live de culto pentecostal. Ainda vou profetizar, tá? Profetizar sobre a sua vida, tá, hoje. Quem falou Essas aqui? profetização também são engraçadas, né. Cara, nem fala, bicho. Já recebi cada profecia. Eu já uma vez uma E sempre profetizava dizendo sempre que eu ia é para África. genérico. É genérico, assim, muitas vezes, tipo, Muitas vezes não, ou sempre. sempre é genericão, né, de os cara jogam umas coisas tipo leitura fria que o pessoal diz, né. Aquelas coisas que todo É mundo tem tipo, na vida, né. é tipo assim: você vai viajar, Deus vai te levar para um lugar muito longe. Eu já ouvi, Deus vai te levar a muitos lugares. É tudo genérico, cara. Deus tem algo especial para sua vida, mas nunca fala o que, que é. É sempre assim: Deus tem algo especial para você. Deus está preparando uma varoa especial para sua vida. Cara, tudo genérico. Uma esposa super especial para você. Aguarde no Senhor, espere no Senhor. Ele está preparando uma varoa para você. Cara, qualquer ser humano normal na face da terra um dia vai encontrar alguém. Uma mulher, a mulher vai encontrar um cara, ou o cara vai encontrar outro cara se ele gosta, uma mulher vai encontrar outra. Um dia você vai esbarrar com alguém que vai bater com você, entendeu? Os ideais vão bater e você vai juntar as trouxas com aquela pessoa, vai morar debaixo do mesmo teto, vai casar. Entendi. Isso, o que Alguém tem tá de passando por algum problema na alguém da sua família tem algum problema, mas Deus vai todo mundo tem problema e principalmente na família, até uma pessoa, se ele falasse você teria, quanto mais a família inteira. Claro que alguém vai ter algum problema, né. É tipo genérico demais, né. demais. Eu fui de uma igreja, cara, em que a pastora sempre falava, todo domingo ela falava assim: eu sinto que há mulheres que precisam ser restauradas em sua alma. Venham aqui à frente. Cara, aí ela monta uma montão de mulher lá na frente, chorando. Aí no domingo seguinte, ela falava a mesma coisa. Eu sinto que aqui há mulheres que precisam ser restauradas. Venham aqui à frente. As mesmas mulheres iam. As mesmas que foram no domingo anterior foram no domingo seguinte. Aí no outro domingo era a mesma coisa. Eu sinto que há mulheres aqui que precisam de restauração. Venham aqui na frente. Aí as mesmas mulheres iam lá. Eu ficava pensando, pô, cara, essas mulheres elas são restauradas no domingo, mas são desrestauradas durante a semana. E no outro domingo tem que ir lá na frente de novo. Caraca, bicho. Só dura uma Reverteu o semana? feitiço, reverteu o feitiço. E Só tem dura até uma um semana? vídeo, isso aí que você falou, tem um vídeo que é bem engraçado aí na internet, que o pessoal filmou, né, fez um corte ali, de todas as vezes que Hum, era o mesmo cara, era o mesmo personagem, que eu acho que tem uns 10 cortes. Toda vez ele fala uma doença diferente que foi curada. E é o mesmo cara. Tipo, lá aparecendo ali o pastor cura, aí quando é na outra semana ele volta, aí é outra doença, aí o pastor cura, aí tem o corte. Uns 10 vídeos dele assim, curando de cada vez de uma doença diferente. Que nem você falou aí, né? Toda semana o cara tá com uma doença diferente, só que é a mesma pessoa. Tem um vídeo aí na internet. Os caras são eu muito nunca vi esse vídeo, não. charlatão. Que Eu não isso, sei se bicho. mas é charlatanismo, né? Você que é de dentro, assim, muitos Uhum. deles. Ou tem Ah, alguém sério realmente. eu vim lá de dentro, eu vi. Eu lembro uma situação, cara, uma conhecida minha, ela era da minha igreja, ela tinha câncer, né? Câncer de mama. Até teve que tirar um seio. Aí ela foi numa igreja, teve uma conferência profética numa outra igreja lá da minha cidade, de Nova Iguaçu, e foi um pregador lá que tinha dom de cura, tinha dom de revelação e dom de cura. Aí essa minha colega estava lá, ela queria ser curada do câncer, né, cara? Ela foi lá nesse culto.
Aí Deus revelou para esse pregador que aquela mulher tinha uma doença, tinha um câncer, mas que naquele dia, naquele momento, Deus estava removendo o câncer dela. Aí ele botou a mão por dentro da roupa dela e tirou uma coisa, tipo um tumor. Todo mundo ficou assim. Caramba, Deus operou um milagre, Deus tirou o tumor. Eu vi o tumor sair na mão dele. Todo mundo ficou assim, de boca aberta, com um milagre grandioso que Deus tinha realizado na vida da minha amiga. Meses depois, ela morreu de câncer. Caramba, eu vejo muita gente falando isso nas lives. Eu acho que é uma das coisas mais que o pessoal mais fala. Tipo, eu tenho uma conta, eu tenho uma amiga que é essa mesma história que você contou. Tipo, o pastor tirou o câncer ou tirou determinada doença. Quando dá uma semana, dá um mês, a pessoa morre. Inclusive, eu tava vendo até essas lives que tem. Eu às vezes eu assisto TikTok, né? Tava passando no feed ali, né? E vi uma live, tem live lá também. A mulher Uhum. falando, né? Ela tinha amputado um braço e ela tava cantando louvores, né? E agradecendo, dizendo que Deus tinha tirado o câncer dela e tudo mais, tinha recuperado do câncer. Aí alguém comentou lá embaixo, tipo, mas você não fez nenhum tratamento, tipo, no hospital e tudo mais, pra... Não foi coisas do hospital que tirou esse câncer de você. Ela comentou, não, eu passei 2 anos na quimioterapia, mas não resolveu. Aí eu fui para a igreja e Deus curou, não sei o quê. Passou 2 anos na quimioterapia, então aí já deu a explicação do que foi que resolveu, né? A questão Foi da aquilo, cura né? do câncer. É. Então, ela disse que É passou óbvio. 2 anos e não resolveu, né? Não resolveu, não. Ela Uhum. falou na live. Pra você ver, né? Quando as pessoas elas querem acreditar, né? Que foi Deus, né? Mas só dá para acreditar realmente se ela não tomar remédio ou não passar pelo médico, né? Só que ninguém faz isso, nenhum crente faz isso. Eles alegam, Ninguém. os ateus, não tem ateu na hora que o avião tá caindo. Mas não tem oração que funciona também. Eu nunca vi. Às vezes pegam os áudios dos aviões que caíram, pega o celular ali da pessoa, sempre tem alguém chamando por Deus ou orando no avião, e mesmo assim o Hum, avião cai, não reverte. A oração não tira a Exatamente. gravidade ali, não, né? Eles alegam isso, mas eles também, quando estão doentes, procuram a ciência. Né? Mesma forma, ao Exa- contrário, acontece também. Exatamente, cara. Quando o avião cai, todo mundo vira crente, até os ateus, ok. Vamos dizer que sim. Eu nunca estive no avião caindo, nem pretendo estar, nem pretendo ter essa experiência terrível. Mas Espero que vamos não, supor que né, lá Eli? no avião tem um monte de ateu e todo mundo, quando o avião começa a cair, vira crente. Mas não tem só ateu, não. Lá tem crente também, crente fervoroso, crente de muitos anos. E ele faz oração, ele pede, clama a Deus para Deus não deixar o avião cair. No entanto, mas porém, todavia, contudo, cai do mesmo jeito. E cadê a oração? Aí eu pergunto, Realmente. Denilson, qual a vantagem da pessoa ser da pessoa ser religiosa? Qual a vantagem de ter Deus na sua vida em relação ao que não tem? É uma boa Você já pergunta, teve né? Deus, hoje você não tem mais. Como você se vê? Como você se via? Como você se vê hoje? É isso aí, até eu tava lembrando para falar, né? Que era essa questão dos benefícios, né? Eu fiz até uma live lá com esse tema, benefícios de ser ateu, né? Uhum. Então, eu acho que foi uma das coisas que mais me trouxe benefícios, né? Em comparação, você está comparando aí com o benefício de ser religioso. Então, o religioso, para mim, eu não vi, enquanto fui, né? Nenhum benefício. Mas depois que eu me tornei ateu, por exemplo, questionar mais, ler 100% mais, porque eu não lia antes. Então foi uma Uhum. coisa que me ajudou demais, foi a leitura. É, a questão de aceitar melhor a realidade, eu acho que foi uma das principais. Foi aceitar melhor a realidade, tipo, aceitar a verdade das coisas, não ficar, tipo, paliando, tipo, não, mas isso aqui pode ser que depois seja melhor e tudo mais. Não, aceitar melhor a realidade das coisas, aceitar a verdade, né? Mesmo que a verdade doa, tipo, aceitar melhor a realidade e as coisas, os problemas da vida e tudo mais. Eu acho que foi um benefício. Outra questão é a questão mais, assim, tipo, não tem, né, não sei se é vantajoso e tudo mais, a questão de assistir filmes de terror, não ter pesadelos, essas coisas, não tem mais, parece que acaba. Depois de ser ateu, não tem medo de sei lá, escuro, já que eu não tinha também, mas,
tipo, essas coisas, terror, essas coisas, não dá medo mais em você. Porque você não acredita nessas coisas. Então, tipo, pesadelos, essas coisas tudo somem. É um benefício também, né? Tipo, sumir pesadelo, não ter medo de filme de terror. E, além dessas questões, né, me trouxe a questão de, depois de eu começar a ler mais, começar a me expressar melhor. Tipo, há Uhum. anos atrás eu não conseguia estar aqui conversando com você, porque eu não aparecia assim em câmera e tudo mais. Mal falava com as pessoas. Tipo, não É conseguia mesmo? raciocinar tanto. A dicção não tá ótima, nem tá, tipo, 90% ali, mas tá bem melhor do que antes. Isso é benefício da leitura, isso é benefício do questionamento. Então, para mim pelo menos, né, trouxe muito benefício, inclusive eu recomendo, né, não sei se toda eu tenho até essa dúvida, né, eu acho que ser ateu ou ser descrente não é para todo mundo. Eu não sei se isso é questão de evolução ou o que foi, que aconteceu na história, que parece que tem algumas pessoas que têm necessidade de crer em alguma coisa. Eu observo isso, parece que realmente tem pessoas que têm essa necessidade. Eu não sei se vai fazer bem para ela deixar de acreditar, né? Parece que é a única coisa que sustenta elas é algumas pessoas, né? Mas ao contrário, né, com uma pessoa como eu, ou talvez como você e outros ateus, a gente não tem necessidade disso, e vive bem, até bem melhor do que se acreditasse, né? Parece que é até melhor para a pessoa, faz mais bem ainda para algumas pessoas. Eu não sei se para todas. Não sei se você também concorda que tem alguém que parece que tem algumas pessoas que têm necessidade de acreditar em alguma coisa. Eu concordo piamente com você. Concordo em gênero, número e grau. Até me lembrei de uma música do Só para Contrariar, essa tal liberdade. Eu acho interessante essa música porque ela começa assim: o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Esquece o resto da música, fica só com essa frase. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Muito bom, só para contrariar, hein? Muito bom, Cortando o adoro. negócio. Ou quando tinha Inclusive, Alexandre saiu. Pires, era, Achei que coisa quando tinha maravilhoso. Saiu Alexandre até Pires um era que era bom. documentário dele no Globoplay, semana passada. Muito bom, muito bom. Uma Caramba, homenagem a ele. eu gosto muito. Bom demais. Depois você assiste lá, tá no Globoplay. E aí, então, cara, você pega essa frase, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Existem pessoas, Denilson e demais que estão aqui nos assistindo, que não podem lidar com a realidade da não existência de Deus, do diabo e do inferno e do céu. Tem gente que só não comete atrocidade porque acredita que Deus pune, que o diabo tenta e que existe o céu para os bonzinhos e existe o inferno para os malvados. Se um dia a Essas pessoa deixar pessoas de são perigosas, né? são São demais. Se perigosas, a né? pessoa Estão aí na acreditar, cara, sociedade e você vê que triste, né? Porque a gente não tem nada disso, tipo, só quer o bem, né? E outra coisa que eu esqueci de citar, te cortando aí, mas conclua o seu raciocínio, que eu acho que você vai perder aí. não, não, não. O que eu ia dizer é exatamente isso. Tem pessoas que não podem conviver com a liberdade de não ter religião, a liberdade de viver sem acreditar em céu ou em inferno. Ela não vai para o inferno se ela fizer o mal, ou se ela não aceitar Jesus no coração. Também não vai para o céu. Ela não vai para lugar nenhum. Ela vai voltar ao pó. Mas tem gente, cara, que se conviver com essa realidade vai ser capaz de cometer as piores atrocidades. Porque ela vai pensar, já que eu não vou para o inferno mesmo, então eu vou matar aquele fulano aí. Eu vou matar quem pisar no meu calo. Imagine, cara, uma pessoa dessa na sociedade. A gente pode viver com Triste. essa liberdade. Para a gente não há Deus, nem diabo, não há céu, nem inferno. Mas nem por isso eu vou sair por aí cometendo atrocidade, comendo criancinha, dando tiro em todo mundo. Não. Exatamente. E é muito triste, né, isso. Porque você vê, por exemplo, outra coisa também que eu não citei, né, a questão de dar mais valor a essa vida. Acho que foi uma das coisas que mais, para mim, pelo menos, né, foi uma das coisas que aumentou ainda mais, né? Tipo, cuidar mais da saúde e tudo mais, e dar mais valor a essa vida, porque realmente não tem outro, né? Diferentemente dos religiosos, Uhum. eles acham que essa daqui é meio que insignificante. Eu não sei se é todas as visões religiosas, mas para boa parte que eu converso, ele é meio que não dá tanto valor, meio que deixa de lado tanto essa vida, porque a outra que é top, a outra vida que é bonita, né? Que é boa, né?
mas a gente dá muito mais valor a essa vida, porque ela é única, né? Então, Exatamente, é uma concordo com coisa você. também, uma vantagem, um benefício, né? Um benefício aí da descrença, né? Eu passei a valorizar mais a vida depois que eu descobri que a vida é só aqui. Eu passei, por exemplo, hoje eu convivo com a realidade de que eu nunca mais vou ver meu pai. Meu pai faleceu há 3 anos. Eu tenho consciência, pela minha consciência de hoje, que eu nunca mais vou ver meu pai. Ele vai viver só na minha lembrança. Enquanto eu viver, enquanto eu gozar de boas faculdades mentais, meu pai vai viver só na minha lembrança. Nunca mais vou encontrar com ele. Na eternidade, lá com Jesus, no céu, cantando no coral. Não. Ele partiu e acabou. E um E o cara dia a minha aceita, né? filha também vai chegar. E o cara aceita de boa, é a realidade. Isso aí eu acho que torna a pessoa, não sei se mais madura ou mais forte. Sei lá, é até melhor, tipo, não ficar enganando ali, se enganando, né? Para outras coisas a gente se Uhum, torna tão forte, questão tipo, morte, velório, você se encara de outra forma. Inclusive, isso aconteceu comigo, tipo, eu não, quando eu era cristão, eu nunca tinha entrado, tipo, em cemitério e ido em velório, quando eu era cristão. uhum, Depois que me tornei ateu, né? Vou, assim, pra velório de boa, tipo, até de parentes e tudo. Tem aquela. Eu não choro, né? O cara se emociona e tudo, assim, tipo, por dentro e tudo mais, mas, tipo, já encara de outra forma ali, tipo, aproveitou a vida com aquela pessoa, mas eu distingo todo mundo ali, aceita melhor, consegue, por exemplo, num acidente, numa coisa, agir também melhor. Não sei que ligação tem essa, mas uhum. para mim, isso foi um benefício, né? Conseguir agir melhor nessas situações assim, e também ser mais humanista, assim, vamos dizer. Querer ajudar mais as pessoas. Eu não sei o que. Eu acho que é a questão da minoria, né? Porque o ateu, ele é uma minoria, né? A gente começa a querer, tipo, entende melhor as outras minorias, tipo, os homossexuais, o pessoal que sofre preconceito racial, a gente começa a abraçar ainda mais e entrar mais em causas sociais, né? Tipo, ajudar, interesse por causas animais, né? Também. E várias outras. Como é que chama? É, abraça melhor as minorias do que antes, quando você Uhum. era religioso. Isso foi uma coisa que aconteceu muito comigo. Comecei a. Eu já sempre gostei de ajudar, assim, mas comecei a ajudar mais ainda as pessoas, assim, no dia a dia depois dessa descrença. Foi uma coisa que esse lado mais humanista aflorou mais, vamos dizer assim. Entendi. Isso tem muito a ver, cara, com a questão assim da empatia. Há pessoas que se tornam empáticas quando elas sentem na pele. Por exemplo, vou falar da minha cunhada. A minha esposa tem uma irmã, ela só tem uma irmã. A irmã dela é branquinha, porque a mãe da minha esposa é branca, o pai da minha esposa, o falecido pai dela, era negro. Mas o pai da minha cunhada era outro, era branco. Então a minha cunhada é branquinha, não tem nada a ver com a Cíntia. Branquinha, de cabelo liso. E a minha cunhada nunca foi assim ligada nessa questão do racismo contra o negro. Ela nunca se importou. Embora soubesse que era uma realidade, ela nunca se importou. Mas quando os meus filhos nasceram, sobrinhos dela, dois meninos negros a quem ela ama, então ela começou a ser mais empática com os negros. Ela começou a se colocar no lugar dos negros porque ela pensou o seguinte: poxa, eu tenho dois sobrinhos negros e eles serão vítimas do racismo amanhã. Então, hoje, ela é muito ligada nessa questão. Antigamente, ela não era. Ela estava ali no lugar de privilégio. Branca, numa sociedade racista, cabelo liso, pele branca, nunca seria vítima. Então, para ela, não fedia nem cheirava. Hoje, ela tem dois sobrinhos negros, ela tem um olhar diferente. Isso acontece, creio que aconteceu com você. Quando você passou a ser um ateu militante, que existem ateus que não militam, que são calados na deles. Mas o ateu militante, que tem um canal como você passou a ser um representante. E você está do lado da minoria. O ateu é minoria. E o ateísmo é um segmento muito demonizado. Não digo marginalizado, não, digo demonizado. Você sabe disso. Num país cristão como o Brasil, o ateísmo é demonizado. E quando agora você está no lado de uma minoria demonizada, você sente na pele como é a questão da demonização, como é a questão do preconceito, o que o negro sente, o que os gays sentem, o que os gordos sentem. Você sente como ateu. Embora seja homem, branco, hétero,
mas você sente na pele como ateu. Isso tornou você mais empático. Que bom por isso. Perfeito, ali. Eu acho que a sua colocação foi brilhante, né? É exatamente isso, né? Tipo, você entra numa minoria ali, você, infelizmente, né? Precisar chegar a tal ponto de você entrar numa minoria para abraçar tais causas, né? A gente já devia ser empático, tipo, eu já não era, né? Tipo, preconceituoso, Uhum, mas precisar, assim, tipo, falar mais, me posicionar mais nas redes sociais e tudo mais, no geral, né? Só depois de ter entrado numa minoria, né? Ser militante, no caso, né? Que nem você falou. uhum, Que nem você falou, sou militante, né? Ateu, por ter um canal, né? Mas é, esse canal, na época que eu queria, era mais para falar dos benefícios, exatamente isso que eu estava falando, né? De ser ateu, né? E também mostrar essa visão que o ateu também é uma gente boa ali, tipo, tem sua moral legal, porque a igreja e a religião vendo uma coisa muito nada a ver do ateu. Não, o ateu é só uma pessoa que não acredita em divindades, né? Só, o uhum. único requisito é esse, né? Tem ateu que acredita em signo, tem ateu que acredita em terra plana, toda a loucura que existe, né? Não é o meu caso, eu não estou falando que eu acredito nisso, né? Eu sou mais da parte da ciência, eu gosto muito da parte da ciência. Mas tem sim, porque não é. Não, o ateu não tem um livro de regras, não tem a Bíblia do ateísmo, não Uhum. existe isso. Por isso que tem vários tipos de ateus, né? Mas é só não acreditar em divindade para você ser ateu, é o único requisito que tem, né? Então, essa questão da militância que você falou, né? Só por ter um canal eu me torno automaticamente militante. Apesar de eu não ser contra a religião. O pessoal chega lá no meu canal e diz, oxente, não, conversa comigo bem muito tempo e acha legal, porque eu não fico tipo. Eu sei que os outros canais também não fazem isso, né? Mas eu dou bastante também espaço, o pessoal conversa sobre vários assuntos e em nenhum momento, tipo, fico ali batendo em religião e tudo. A gente sempre bate não, assim, né? Sempre discorda de ideias, né? Mas o ideal é não xingar, né? Eu sou muito respeitoso lá no canal e o pessoal gosta disso. Da parte de não xingar, de não atacar a pessoa, né? Se outra pessoa entra e faz isso, aí eu não tenho tanto controle, né? Eu posso multar ali e tudo mais. Mas da minha parte, pelo menos até agora, ninguém nunca teve essa parte do xingamento, ali de fazer ad hominem, né, de atacar pessoas, sempre na Uhum. parte das ideias, né, da questão religiosa. Então, como você falou, muito bem colocada a questão das minorias. Mas é isso, exatamente isso. E, infelizmente, existe aquela ideia totalmente errada de que o ateu é um servo do diabo. Tem gente que associa o ateísmo ao satanismo, cara. Quando o cara fala que é ateu, acha que ele tem pacto com o diabo, ele vai para a igreja satânica, veste aquele capuz, entendeu? E acende vela para o demônio, e faz lá orações contrárias para a igreja acabar, para o cristianismo acabar. Cara, nada a ver. Porque o ateu não crê nem em Deus, não crê em deuses, também não crê em diabos. Não é verdade? Essa ideia precisa morrer. Essa ideia que religiosos têm do ateísmo precisa morrer, cara. O ateu não é nenhum demônio, nem servo do demônio. Como é E que ele quando vai ser servo daquele que ele não crê? a gente não acredita nem em Deus, nem em demônio, em nada, né, em nenhuma divindade, né, porque o demônio também se encaixa Exatamente. numa questão de divindade também, né. Então quando o ateu ele torna, tipo, seu canal, vamos dizer assim, né, ou a pessoa dele também, a pessoa ateia, né, numa pessoa, como é que chama a pessoa que recebe bem ali a pessoa, né, a pessoa prestativa e que recebe bem, as pessoas que chegam no canal e tudo mais, eles vão desconstruindo, né, essa e querendo ou não, o ateu ele tem que ser tipo tem que ser, eh, me fugiu a palavra agora, tem que ser uma pessoa tem que demonstrar realmente, porque a gente já a pessoa já chega com um preconceito ali do ateu, né, chega com aquela impressão ruim, então a gente tem que fazer mais ainda, né, tipo uns 110%. Tem que causar ali uma boa impressão, realmente para tentar desconstruir essa ideia, né, que foi criada aí pela religião, que não tem nada a ver com o ateu em si, né. Uhum. E infelizmente eu vejo muitos ateus, infelizmente, cara, que são péssimos exemplos de intolerância, de desrespeito. Cara, isso, porra, o ateísmo já é mal visto.
já é demonizado. Porra, e tem ateu que contribui, cara, para isso. Eu falo, porra, cara, em vez dos caras Realmente. trazerem a galera uma consciência, entendeu? Não, os caras afastam ainda mais os religiosos, porque o que a gente tem que fazer é trazê-los a uma consciência, entendeu? Para que eles entendam que a gente é gente normal, cara. A gente trabalha, a gente estuda, a gente paga imposto, a gente casa, a gente constitui família, a gente cria filhos na decência, na moral, não é verdade? A gente tem senso de moralidade, a gente sabe o que é certo, o que é errado, a gente procura fazer o bem. Agora, existe ateu ruim, existe ateu filho da puta, existe ateu decente, entendeu? O que as pessoas têm que entender é o seguinte: se existe algum ateu filho da puta, imoral, indecente, criminoso, não é por causa do ateísmo, não é porque ele não crê, é porque ele é um filho da puta mesmo, por natureza. A mesma coisa o cristão, se ele é uma pessoa da moral, uma pessoa honesta, decente, não é por causa da religião, é porque ele em si é uma pessoa decente. Se ele fosse ateu, ele seria igualmente decente. Sabe? Eu acho que é essa consciência que a gente tem que fazer as pessoas terem. É por isso que a gente não pode ser tão agressivo e ofensivo na abordagem com as pessoas religiosas. Até porque muitos ateus, agnósticos como eu, já foram religiosos e entendem muito bem como eles pensam. E se a gente chegar com muita ofensa, a gente só vai afastá-los, cara. Entendeu? Em vez de trazê-los a uma reflexão, não trazer para o nosso lado, mas convidá-los a uma reflexão, pô, a gente só vai acabar por afastá-los. A Infelizmente. ofensa, a ofensa em qualquer lugar, né? Não leva a lugar nenhum, eu acho. É Esse verdade. negócio de ofender, de fazer a de homem, Ela só não leva. afasta. Olha quem chegou aí. O Satanás afrodescendente, o detetive da fé, Richard. Olha ele aí, o brabo, Richter. O cara é brabo. Esse aí é Tem bom, quem viu? mais chegou também? A Bispa Tiateia. Tá aí, cadê você, Bispa? Aê! A Boa tia noite, até é meninos. bispa? Meninas. Ela é bispa? Ela é minha é bispa da nossa igreja. Eu chamo ela de Ah, bispa. sim. Eu pensei que ela, tipo, era ex-bispa, você estava falando, né? Não, não, ela é a bispa do ateísmo. Ah, entendi. Porque eu E não a sabia esposa não que ela tinha sido bispa. Eu não sabia que a tia Tea tinha sido bispa, não. foi eu, não fui eu que ordenei ela a bispo e ordenei o tio ateu a bispo. Eles são os bispos Intitulou, da né? nossa. Eu que dei esse Intitulou, título é. para ele. Então eu sempre a chamo de bispa. Bispa e bispo. Quando eu falo bispa ou bispo, pode ser, saber que eu estou falando deles. Tá bom? Não tem nenhum outro. Bispa é a tia Teia, bispo é o tio ateu. Sejam bem-vindos aí, Richard. Seja bem-vinda, bispa. Bispa tá de folga hoje? Você fez uma live hoje, né? Eu nem sabia dessa sua live. Quando eu fui ver, já tinha passado. Eu falei, porra. Fez? A tia Tea fez live hoje? Não, Fez, não eu acho sabia que também, fez. não. Sobre vacina, não fez, bispa? Nunca Fale mais aí. ela tinha feito live, a tia Tea. Ela quase não faz, ela tá trabalhando demais, né? Trabalhando demais essa mulher. É. Mulher trabalhadora, trabalhadora desse Brasil. Às Mas vezes quem então, faz é o Rodrigo. Às vezes. mas o bispo também tem feito muito pouco. Olha quem Realmente. chegou aí, Osvaldo Borgo Novo. Beleza, Osvaldão? Tranquilo, irmão? Penetremos, que isso, varão? Vigia, respeite. Respeite as damas. Que isso, o cara já chega de voadora. Chegou Mas, assim ô, já. Denilson, diga para mim, como você encara a vida em si? Como você lida com a sua finitude? Essa é uma boa pergunta, né, ele? A questão que o pessoal sempre faz, né? Ah, Uhum. como vocês acham que morreu já era, né? O pessoal religioso sempre fala isso, né? Então, realmente é isso. Para mim, hoje, né? Realmente eu já aceitei, né? Morreu já era. Essa questão da nossa finitude, né? O quanto que a gente é insignificante. Se você observar em relação ao universo, né? Os telescópios aí cada vez mais mostrando o tamanho das galáxias e planetas, né? Como a gente é insignificante, né? E aceitar isso, eu acho que é melhor para viver, não sei. Algumas pessoas não aceitam, outras aceitam, né? Como a gente falou aqui durante a live. Por exemplo, eu aceitei essa finitude e aceito, né? Que a gente realmente é insignificante e que e que nem o pessoal fala, qual é o objetivo, né? Essa é uma pergunta. Para que a gente está aqui? Muita gente se faz essa pergunta, inclusive
é uma questão antigaça, né, da religião e tanto da ciência também. Qual o motivo da gente estar aqui? Para mim, né, que sou ateu, é aquela frase ao contrário, né, que o pessoal fala: "Nunca foi sorte, sempre foi Deus", eu faço ao contrário. Nunca foi Deus, sempre foi sorte, né. Para mim foi muita sorte, né. Ou também, se entrar em questão filosófica, não foi sorte. Tipo, se você for analisar, por exemplo, talvez os vamos pegar uma questão biológica, né, os espermatozoides ali são, não sei se é 200 milhões ou 300 milhões de espermatozoides ali na questão da que vai na corrida lá para o óvulo. Eu não sei se eu estou colocando bem, o Rodrigo está aí, pode me corrigir, né. Então, quem sabe se eles não tiveram mais sorte de não ter nascido do que a gente? Fica essa pergunta também, né. Uhum. Talvez não tenha sido uma sorte, né. O pessoal diz: "Ah, eu tenho que agradecer pelo meu dia". Mas você está agradecendo a quem, ou você está agradecendo pelo quê? Talvez não seja tão bom, né, estar aqui ou qualquer coisa desse tipo. Entra nessas questões filosóficas, né, quando você vai tipo de pensamento, se agradecer ou não, se foi bom ou não, se, né, tem essas variáveis, né, essas várias questões, né, para se Mas você não responder. considera a vida, assim, importante, boa? Sim, Como é? Como é a é o sua que eu visão? falei. É, sim, Você sim, não, como eu falei, né, como a gente tinha falado antes, que um dos benefícios de ser ateu seria dar muito mais valor a essa vida, né. uhum, Então esse era um dos benefícios, mas eu falei dessas questões filosóficas em relação ao universo, né, à nossa existência. Se uhum. talvez não seria menos sofrimento, né, não ter existido. Aí isso é uma questão filosófica, né, não estou dizendo que é a minha visão, né, que é o que eu Ah, bom, acho, né. Tô falando assim entendi. que seria uma questão mais, tipo, para pensar, né, se não teria, uma posição filosófica não teria sido melhor essa não existência, né, em relação aos outros ali na corrida para nascer e tudo mais. Uhum, E também outra questão é a questão que a gente falou da insignificância da gente aqui, né. Um exemplo que eu gosto de dar é esse tipo, hoje tem mais de 8 bilhões de pessoas, né, as pesquisas mais recentes aí apontam para isso, né. hum, Então, se, por exemplo, vamos fazer uma suposição, né, acaba essas 8 bilhões de pessoas, vamos fazer esse exemplo, para mostrar a insignificância do ser humano. Seria mais vantajoso para o planeta e para as outras espécies, eh, a gente deixar de existir hoje? Seria mais vantajoso para elas ou não? Para o planeta a gente sabe que seria, que quem polui muito e quem está acabando com a camada de ozônio e tudo é o ser humano. Mas, só tipo, quem ia sofrer talvez eram os animais domesticados ali e tudo mais, e a gente seria um excelente adubo para a terra também. Aí entra noutra questão também. Mas aí mostra a nossa insignificância, mas como o pessoal gosta de perguntar, né, para não ter crise existencial, essas questões e tudo, quem dá sentido à sua vida, na minha opinião, é você mesmo, né, tipo, você cria seu sentido ali, né, o que você gosta de fazer, o que você gosta de as coisas que você gosta de fazer e tudo mais. Eu acho que é tipo isso. Se você puder, um recado aí pra galera, né, fazer o que gosta realmente. Ah, eu sei lá, gosto de jogar bola, gosto de sair, não sei o quê. Tenta fazer ou tenta viver para esse objetivo, para tentar fazer mais vezes o que você mais gosta. Eu acho que seria, tipo assim, a melhor dica, talvez, né, porque quando você faz alguma coisa que você gosta, acho que é uma das melhores coisas que possa se fazer, né. Se você se privar, né, a religião priva muita gente, né? Às vezes a pessoa gosta de beber, sei lá, sair no final de semana, mas a religião ali priva a pessoa, então ela está indo em contra com uma coisa que você gosta, então é melhor repensar, né, se seria melhor você sair disso ou não, né? Se seria melhor para você. uhum, entendi. Eu perguntei isso eu queria saber se essa era a sua visão ou se você estava apenas citando uma visão filosófica da coisa, porque eu percebo que em alguns amigos ateus essa tendência a achar a vida, eu vou usar um termo aqui, talvez seja um neologismo, não sei se existe, desimportante. Eu nunca ouvi essa palavra, a não ser na música do Cazuza, a música Brasil. Mas Desimportante, eu também não, eu vou usar nunca esse ouvi termo. também não. Se ele existe, eu vou usar. Se não existe, eu vou tomar posse dele.
eu percebo, não é o seu caso, você esclareceu, mas eu percebo que há ateístas que têm uma tendência a considerar a vida desimportante, não importante, que seria melhor se não tivesse nascido. Felizes foram os espermatozoides que não vingaram. Infeliz foi esse pobre espermatozoide que vingou, porque está aqui nesse mundo fudido, cruel, largado às traças, mundo cheio de dores, cheio de violência, cheio de sofrimento, doenças. Eu sei, cara, que existe tudo isso no mundo. Muita maldade, muita crueldade. Mas existe também a coisa boa, o lado bom do mundo. Eu sempre falo isso, Denilson. A vida pode ser cruel, às vezes, mas a vida também é boa. Verdade. Então, A morte como eu é falei, né, é uma posição filosófica, né, não é a minha Aham, posição, é que eu coloquei errado, né, mas é uma posição filosófica realmente, né, a aham. pessoa vai se questionar se foi muita gente questiona, né, se foi melhor ou não, né, ter vim para porque algumas pessoas consideram a questão do sofrimento, né, mas como você falou, tem benefícios, né, então tem que saber equilibrar ali também, né. Sim, Mas eu considero a vida. Eu sou um cara assim, muito apaixonado pela vida. Eu tenho 50 anos hoje. Já falei que não pareço. Eu não troco o Eli de hoje pelo Eli de 20, de 30, porque eu aproveito a vida muito mais hoje do que eu aproveitava quando eu tinha 20. Quando eu tinha 20, eu só pensava em Deus, tinha medo do diabo, tinha medo de Jesus voltar e eu ficar para a grande tribulação ou ir para o inferno. Morria de medo, tinha o maior cagaço disso. Eu já cansei de sonhar, cara, com a volta de Jesus e eu nunca ia para o céu no meu sonho. Eu sempre era deixado para trás, cara. Eu nem acordava no assim, sonho, né, suado, ali, nem igual no nos sonho, filmes, né, nem no complicado. sonho. Cara, eu acordava suado, entendeu? De medo. Aí eu ia lá, olhava nos quartos para ver se a família estava lá, vou ver se Jesus voltou, se está todo mundo aqui. Eu via todo mundo dormindo, eu falei, não, beleza. Jesus não voltou, não. Meu pai está aqui, minha mãe está aqui, meus irmãos estão aqui. Foi só um pesadelo. Então eu tinha essa neura, entendeu, cara? De que tinha que fazer a obra de Deus, que senão Deus ia cobrar de você. Tinha que agradar a Deus, tinha que ir para a igreja, não sei o quê. E tem que fugir do pecado, tem que fugir do sexo, tem que fugir da bebida, tem que fugir das noitadas. Cara, era uma vida de privação. Eu, com 20 anos de idade, ali na flor da idade, no auge da minha juventude, vivia cheio de privações. Hoje, já livre disso tudo, não tenho tempo tão a meu favor assim. Tenho 50 anos hoje, mas hoje eu aproveito muito melhor, muito mais a vida que eu tenho, o tempo que eu tenho. Também não sou chegado ao álcool, não sou alcoólatra, odeio a tal da ressaca, então por isso que eu evito beber muito, bebo muito pouco. Não fumo também, entendeu? Não fumo. Eu só sou um cara baladeiro, adoro balada. Eu vivo nas noitadas. Eu amo a vida noturna. Mas eu vivo a vida, eu curto a vida com moderação, entendeu? Não bebo e dirijo, não misturo direção com bebida, sou muito responsável. Então, assim, eu aproveito muito mais a vida hoje. Eu percebo que, apesar de ser cruel, de ser difícil, a vida também é linda, sabe? Eu amo os Já meus que filhos, já sou que muito tá feliz. aí, né, já que Estou tá aí, aí, vou né, viver, cara. então, eu também penso assim, do jeito que você tá falando. Você falou que tinha filhos, Eu tenho 2 filhos. Tenho o João Gabriel, de né, 18 anos, e o um Pedro. abraço aí para eles. Valeu, brigadão. Meus filhos são meu tudo. Tenho uma mulher maravilhosa, maravilhosa, meu tudo. Minha família é meu tudo, cara. Essa questão dos filhos é muito pesada, assim, né, para a questão de sentido de vida e tudo mais. Eu vejo muita gente que tem filhos e parece que renovou ali a vida dela, né, uma nova vida, parece que vive para os filhos ali. É uma questão bem interessante, né. Eu não sei se né, todas as pessoas vão ter filhos, outras nem podem, né, mas é discutível, né, vamos dizer assim, ter filhos ou não ter. Essa é uma questão bem interessante. Eu assim, eu vejo algumas pessoas, até do nosso meio mesmo, do nosso nicho, que são pessoas antinatalistas. Eu tenho muita resistência a essa visão. Elas falam que colocar filho no mundo é um ato de crueldade. Cara, eu não consigo concordar com isso. É a visão da pessoa, então é melhor que ela não tenha filhos. Mas dizer que colocar filho no mundo é uma crueldade, cara, crueldade é você colocar filho no mundo e deixar o filho largado, não é verdade? Exato, exato. Você sumir, deixar a mulher grávida e você sumir, ou então você não criar, não cuidar dos filhos,
não pagar pensão, como muitos pais filhos da puta fazem por aí. Isso é crueldade. Agora, você gerar um filho, você cuidar desse filho desde cedo, preparar esse filho para a vida, botá-lo nas melhores escolas, acompanhar a vida deles, sabe? Acompanhar o crescimento deles, cara, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Ser pai é uma das maiores, melhores versões do Eli. Eu amo a paternidade, cara. E, Sabe? e E a depois, vida não ficou pior para mim porque eu deixei de crer em deuses. Pelo contrário, ficou melhor. para mim também. E depois de ser pai, você vai ser um avô também, né? Tem outra etapa, pode ser, né? Um avô, Sim, nossa. outras coisas também. Tem várias etapas, né? Então, eu discordo dessas questões aí no caso você falou, né? De alguns ateus e do nosso lado aí que não que fica falando da questão de paternidade e não colocar filho no mundo. Eu discordo também disso aí, né? Eu não sei para que também eles falam, tipo, falar isso, né? Porque querem colocar uma coisa, regras numa coisa que não tem regras, né? Exato, não existe Né? regra, gente. O Existe regra legal para é mim. isso Se que não eu não tem. quiser ter filho, eu não tenho. Beleza. Exato, para cada um, né? Isso. Se a pessoa não quiser ter, maravilha. A tia Teia fala, ela não quer ter filhos. Maravilha. Ela tem que ser respeitada porque ela não quer ter filhos, cara. Ela não tem que botar a cabeça dela, não, você tem que ter filho sim. Você tem que ter descendente. Não, não tem que ter, não, gente. Se ela não quer ter e o marido dela não quer ter, tá tudo bem. Tá tudo bem. E uma Não hora a vai pessoa pode mudar uma regra. também. Pode mudar de opinião também, a pessoa, né? Pode mudar também. Ou pode embarrigar aí sem querer. Acontece também, né? E de repente Também. vai engravidar sem querer e vai gostar, vai curtir a gravidez, vai curtir o filho. Gente, deixa rolar. Eu acho o seguinte, ô Denilson, quanto menos regras você puder colocar sobre si, mais feliz você vai ser. Já bastam as regras que já existem, que a gente tem que cumprir. E são muitas, não é verdade? Leis, né? As leis Leis. dos países, né? Várias coisas, A gente tem que né? cumprir, porque a gente é cidadão. A gente está debaixo da Constituição, a gente tem que cumprir as leis. Eu vou ficar trazendo mais regras para cima de mim, cara, entendeu? Eu não posso beber porque minha religião não permite, eu não posso trepar antes do casamento, que minha religião não permite. Cara, por favor, bicho. Porra, vá ser feliz, cara. Essa é a minha crítica à religião. A minha Castra também. demais a pessoa, cara. Eu sou muito a favor do Estado laico, né? Que nem eu acho que a maioria dos ateus, boa parte, né? A gente não é Uhum. contra a religião, não, mas quando ela começa a interferir na sociedade, nas outras pessoas, né? Fica muito chato essa questão de bancadas aí tomando decisões baseado na crença deles, né? É complicado demais. Pois é, Como eu que também alguém vai sou. tomar decisão baseada na crença deles para o todo, né? Complicado. Quando alguém vai na sua casa bater na sua porta de manhã, querendo impor a religião dele, isso é muito chato. Agora, se ficar nas quatro paredes, se ficar só lá vamos dizer assim, no terreiro deles, na igreja deles, falando de todas Uhum. as religiões, né? Se ficar só na ideia deles, não querer impor às outras pessoas, aí tá ótimo, né? Agora, Tá tudo se bem. começar a querer impor, o chato é isso. O chato é Exatamente. isso. Uma amiga minha, ela acompanha meu canal aqui também, eu a conheci aqui, amiga muito querida. Ela falou para mim, né, antes de ontem, eu acho, que ela se converteu à Umbanda. Ela se batizou na Umbanda. Eu falei, cara, tá tudo bem. Você tá feliz? Ela, eu tô feliz. Eu me encontrei. Falei, então tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Não vou apontar o dedo para ela. Não, você regrediu. Você era sem religião, agora está na Umbanda. Você deu 2 passos atrás. Não, cara. Se ela tá feliz lá, beleza. Não venha querer trazer a Umbanda para cima de mim. Não venha pregar o evangelho da Umbanda para mim. Como eu sei que ela não vai fazer, porque ela é muito consciente, então tá tudo bem. A Umbanda é boa para ela, não é para o resto do mundo. Ela tem consciência que a Umbanda não é a salvação para o resto do mundo. É isso que essa galera tem que entender, bicho. Porra, o Jesus, você quer ser de Jesus? Maravilha. Jesus é bom para você? Ok, cara, mas Jesus não tem que reger a Constituição do país, não, gente. O Brasil não é uma igreja, não, entendeu? O mundo Verdade. não é uma igreja, não, gente. Jesus é seu. Fica com ele aí para você. Ou então Buda, ou então Shiva, Vishnu, seja quem for. Fica com ele para você, maravilha. Não venha querer convencer o resto do mundo, não, porra. Cada um viva a sua vida, a sua maneira. Se todo mundo se respeitasse, né? Tipo, tanto do lado dos ateus como do lado da Umbanda, do lado de toda a religião. Uhum. Tipo, aceitasse o que a pessoa está dizendo, eu não, eu sigo isso, eu quero seguir isso aqui. Tava bom demais. Agora, essa questão de imposição é a única.
É a única coisa que a gente não gosta realmente, né, que existem ateus, eu acho, a maioria, por conta disso, essa militantes, no caso, né? Essa Aham, imposição da religião, quando ela começa a entrar na sociedade, é muito errado. exatamente. Já pensou, cara, se você fosse um religioso e alguém, um ateu, batesse na sua porta querendo convencer você a virar ateu? Porra, tu não ia achar um saco? Todo domingo Demais. eu entro na porta lá. Ô, larga a religião, vem pro ateísmo. Deus não existe, não. Vem pra cá. Larga isso. Deixa de ser idiota. Porra, não ia ser um saco? E A tem, gente e tem que. milita aqui no nosso canal. Fala aqui. E não é pra galera largar a religião, não. É pra galera só raciocinar um pouco, não se deixar manipular. É só isso que a gente faz, cara. Exatamente. Por isso que a gente abre para debates, né? Para o pessoal dar a posição dela também, conhecer pessoas novas, né? Uhum. A questão não é só isso. O pessoal acha que é só debate, só discutir ali ideia, mas também conversar com as pessoas. Tem às vezes algumas pessoas que já chegam naquele horário em casa, já gostam de entrar para conversar com alguma pessoa. Às vezes ela não tem tanto contato ali de vizinhos, não tem amigos, tantos amigos, ou os amigos não estão tão próximos, e eles criam esses amigos virtuais e a gente vai conversando e tudo mais. As lives são boas por isso, né? Para dar esse espaço também para pessoas que querem conversar, né? Também outras coisas. Exatamente. Denilson, meu querido, infelizmente estamos chegando a 2 horas de live. Cara, passou rápido aí. Passou mesmo, eu não estava nem percebendo que já. Eu percebo que eu tenho que controlar o horário, até porque eu tenho que levar meu filho para o aeroporto. Ele vai para a cidade da namorada dele, né? Ele está de férias já, vai lá para casa da namorada. Aí eu vou levar no aeroporto daqui mais ou menos meia hora. Eu quero deixar esse espaço aqui, Denilson, para você dar as suas palavras finais, fazer suas considerações finais e falar um pouco do seu canal também, cara. É, agradecer mais uma vez aí, né? Ao Eli, grande pessoa aí, eu gostei muito de conversar aí com ele, né? Um cara que sabe se comunicar, né? E sabe conversar com as pessoas. Acho que o Eli deve ter muitos amigos, né? Muitas pessoas assim gostam dele porque é uma pessoa que parece se comunicar assim, né? Pela internet aqui, pelo menos, muito bem, né? E é bem divertido também, né? Que é a questão de música, né? Que você falou. O pessoal que é mais da arte, né? Da música é muito bom de conversar, né? É o pessoal bem animado. Eu gosto também de pessoas assim. E apesar de eu não ser, né, tão animado, mas gostar de comédia, essas coisas, né? E meu recado seria é, eu ali dei espaço para o pessoal, né? Quem quiser se inscrever lá no meu canal, né? Quem não for, galera que tá aí no chat, ou estiver vendo depois, não for inscrito lá no canal, né? A gente faz também. O canal é bem parecido aqui com o do Eli, né? A gente fala também de religião e também às vezes bate uns papos aleatórios também, tipo live aberta pra galera comentar sobre qualquer coisa. Às vezes tem também isso lá, mas é mais parecido com aqui. O pessoal entra, tem um link aberto, qualquer pessoa pode entrar, né? Menos os preconceituosos que andou tendo aí, né? Que entrou lá, infelizmente, antigamente, mas agora também estão bloqueados, né? Ele sabe aí da questão lá com o nosso amigo Richter. E aí, o Gustavo aí tá aí também, ó. Gente boa demais, o Gustavo. Tava lá ontem na live. Boné. Todo mundo lê isso aqui, gente. Todo mundo lê e pratica. Vamos praticar a palavra Pratica do aí, Senhor. galera. Olha o profeta aí. Deixa Deus te usar, Boné. Começa por você. Começa por você. US$ 100 para mim, superchat. Eu acho que ele é ex-pastor, o Gustavo, se eu não me engano. Ele foi pastor de uma igreja aí lá em Goiânia. Hoje é pastor, Então hoje é ateu, desviado do caminho do Senhor. Mas qual é o eu nome do convido. seu canal? Denilson Ateu, é só meu nome mesmo, Denilson Denilson Ateu? Ateu. É, Ah, sei. usando esse codinome, aí ficou. Aí Uhum. pode ser que no Denilson futuro Ateu. eu Se mude, inscreva né? lá, galera. Quem não é inscrito, Denilson Ateu. Denilson Show. Tem um canal chamado Isso aí. Denilson Show, né, daquele jogador de futebol, ex-jogador Tem. Denilson. Não, inclusive, meu nome é por conta dele. Minha É mãe, mesmo? meu pai e minha mãe, né? Meu pai gosta muito de futebol, Legal. né? E Aham. ele falou que assistiu ontem, né? Falou que assistiu o jogo do Flamengo, né? E eu hoje vou assistir o do Vasco. Mas só é 9 horas do jogo do Vasco. Eu vou assistir Eu também para lembrei, zoar. né? Eu sou flamenguista e anti-vascaíno. Aí, ó. Ver o Vasco perder minha diversão. Não é muito difícil, né, Eli? Eu digo até Nem o pessoal, é contraditório, né? Ser ateu e ser vascaíno, né? Não ter fé em Deus e ter fé no Vasco. É complicado.
Mas, É, cara. brincadeiras à parte, né? O Eli Tu é acho que precisa vascaíno? sair, né? Tu Oi? é vascaíno? Sou vascaíno, Pô, desde sinto sempre. muito, cara. Sinto muito. Há tempo Acontece, de né? mudar, há tempo de mudar Tendo ainda. tendo saúde, né, o que vale mais. Mas é isso. Poxa, então é Denilson Ateu. Se inscreva lá no canal do Denilson Ateu. E, meus queridos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Fiquei super feliz pela galera que veio do canal do Denilson para cá, a galera que não me conhecia agora me conhece. Se vocês quiserem se inscrever no meu canal, eu ficarei muito feliz. Se vocês quiserem compartilhar essa live com outras pessoas, ficarei muito feliz. Deixe seu comentário no fim dessa live também, por favor. Tudo isso que você faz, super chat, super sticker, comentário, compartilhamento, like, tudo isso serve para ajudar o nosso canal, para divulgar o nosso canal e para que o YouTube entenda que o nosso canal tem relevância. Muito obrigado, Irani, presente desde o início, cada um de vocês, todos vocês. E Denilson, foi maneiríssimo, cara, bater esse papo com você, brigadão, esse cara tranquilão aí, Valeu, de valeu fala aí. pouca, mas fala contundente. Muito obrigado, cara, foi bom demais. E tamo junto. Sempre quiser comparecer no meu canal, minhas lives abertas também, estamos aí. Eu vou me inscrever lá na sua também, pode deixar. Beleza. Eu só quero deixar o convite aí para você depois fazer uma entrevista também lá no meu canal, né? Contando aí os bastidores, contando essas histórias, igual aqui também, né? Tipo, vai saindo os assuntos e vai falando sobre qualquer coisa, né? Eu tenho Mas muita se, história cabeluda. aí, ó. Então vamos deixar esse convite aí, né? Se você aceitar, né? Já Depois a aceitei, gente marca. Pronto, já quando der aceitei. aí, a gente marca. Pois é. Valeu Beleza, mesmo. irmão. Grande abraço. Beleza. Tchau, tchau. E galera, muito obrigado. E tamo junto. Fiquem atentos também às notificações, acione o sininho da notificação para não perderem nenhuma novidade que acontece aqui no meu, no seu, no nosso canal Eli Vasconcelos, Olhos nos Olhos. Porque quem olha nos olhos fala a verdade. Até mais, galera. Tamo junto. Fui!